Então, olha só, para quem ainda não sabe, o Gustavo foi meu coach. Ele é o gestor fiscal da Receita Federal, meu Agora eu Deus. tô. Ah, agora você tá aí, Amém, né? Pelo amor de Deus. Por finalmente. isso que... Eu tava Não, começando a te apresentar, mas é melhor então você falar sobre você. Bem, pessoal, boa noite, tudo bem? Sei que o público da Laura é gigantesco, né? Então é bom que eu me apresente também. Meu nome é Gustavo Garcia, né? Sou auditor fiscal da Receita Federal, trabalho como coach no Estratégia Concursos. Foi assim que eu e Laura nos conhecemos, né? A gente começou a parceria lá atrás, pensando na Receita. A história dela vocês conhecem, mas do meu ponto de vista, a gente começou essa parceria para a Receita Federal. Foi em 2017, Laura? Ou 18? Foi 2017, foi. É, Eu tinha uns 4, 5 meses de estudo. é isso. Ah, tudo Não vou contar para ninguém que você estudava todo errado, não, tá? Não vou E contar eu para já contei ninguém. pra todo mundo que era tudo errado, que era uma bagunça. Porque todo mundo começa errado, né? No fim das É, contas. E às vezes a pessoa fica com a sensação de que só ela que faz errado. Mas não, todo mundo faz errado, mas uma hora conserta e aí vai. e aí a gente começou a parceria lá no comecinho, ou na metade, na verdade, de 2017, inicialmente para a Receita Federal. Depois pegamos, enfim, começamos a ver para outros fiscos, pegou a Câmara aí no meio do caminho e isso tudo culminou com as aprovações da Laura, né? Na Receita Federal, eu trabalho na área de julgamento, né, no contencioso administrativo, ou seja, é mais ligada para a área do direito, um pouco Sim. da tributação. Já Você tá trabalhei como auditor. fazendo. Você tá fazendo faculdade de direito agora também, né? Exatamente. Eu estou Ai, fazendo aquilo que eu falei para você não fazer na época, ou seja, faça o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? sim. Mas estou fazendo porque eu falei para você, né? Aquilo ali eu me encontrei na faculdade de Direito. Aham, sei bem. Então, sou engenheiro por hobby, né? Era mais fácil só assinar uma revista de tecnologia que já fica suficiente para mim. Sou ex-engenheiro. Você é engenheiro eletricista, não é? Engenheiro eletricista, isso, com ênfase em eletrônica. Isso, é. Parecido comigo, né? Eu sou de controle de automação. E você, na época que você estudou faz quanto tempo? Eu mesmo não conheço muito, não me lembro dessa história. Deixa eu colocar aqui. Não mexe em time que tá ganhando. O dia tá meio ruim Apareceu. aqui. Bem, eu estudei. A minha história foi mais ou menos assim, olha. Eu comecei a estudar no começo de 2008, né? Mais ou menos em março de 2008. Na época não Já para a Receita existia Federal. sempre para Receita. Eu nunca estudei para outro concurso. Ah, tá. E aí o que aconteceu? Mais ou menos em março de 2008 eu comecei a estudar e era uma coisa engraçada que para quem estava começando a estudar, estava começando um ano letivo, né? Porque naquela época não tinha cursinho online, então você tinha que Sim. pegar o início de uma turma presencial e a turma começava em março, como todo ano letivo. Então eu fui lá, me matriculei, fiquei dando cabeçada em curso presencial por uns 6 meses, Sei. até que mais ou menos já Gente, para o fim, presencial né? eu nunca fiz. Eu acho que já para o fim de 2008 eu comecei a perceber a possibilidade de estudar à distância, etc e tal. E já estudando firme desde então. Tô pulando muita coisa, né? Dei muita cabeçada no meio do caminho. Esse barulho é aí ou é aqui? É aqui, tá passando uma moto, mas já tá indo embora. Tô ouvindo. Gente, Porque só que tá todo mundo perguntando, eu vou deixar a live disponível aqui 24 horas e depois ela vai pro YouTube também, tá bom? Só pra... isso, beleza. Então, e aí eu passei 1 ano e 7 meses estudando, sendo que nesse 1 ano e 7 meses eu diria que uns 5 meses foi estudando muito mal, assim, tudo errado, tudo errado, tudo Sei. errado. E aí depois eu comecei a estudar bem, e aí quando chegou mais ou menos em fevereiro, março de 2009, eu trabalhava na Embratel na ocasião, eu percebi que se eu continuasse naquele ritmo, que já era forte, mas com o tempo que eu tinha de estudo disponível por dia, eu não ia dar conta de passar no concurso. E Sei. aí, em dia 1º de abril de 2009, eu pedi demissão. Né? Eu já trabalhava na Embratel, bem, acho que há uns 8 anos. Aham, outro doido. E Aham. mas assim, hoje eu não sei se eu teria feito mesmo, mas não me arrependo, assim, sabe? Com a cabeça de hoje talvez eu não fizesse, mas eu não me Sim. arrependo de ter feito, não. Foi determinante para eu ser aprovado. Talvez eu tivesse sido aprovado também se eu não tivesse feito isso, mas, sei lá, vai Aham. saber. Talvez serviu É. pelo menos para eu pegar uma boa lotação, porque eu fiquei com uma boa classificação, fui para São Paulo,
e não cair, de repente, no Acre, né? E que Nossa, fez toda você a passou diferença foi na em minha vida. sétimo lugar, né? Passei em sétimo na ocasião. Então Nossa. faz toda a diferença, né? Eu Até passei em nisso a sétimo gente em Santa casou, né? Catarina também. A gente Exatamente, eu tá já tinha igual. notado. Eu Exatamente. não. Menos mal, né? Não me superou, né? Gente do céu. Então tá, gente. Então agora a gente vai começar a responder as perguntas que vocês mandaram naquela última foto. A gente pegou as que foram mais, assim, perguntadas. Que aí eu trouxe hoje um verdadeiro especialista em concurso pra me ajudar nessa Não empreitada. exagera, né? Não exagera. Você começou com... Quer começar você? Uai, pra mim Qual é a pode ser. pergunta que você quer começar? Bem, a nossa primeira pergunta aqui é quando começar a estudar para concursos, né? Aqueles graduando de Direito, né? Ah, sim, era uma pessoa que ainda está na faculdade de Direito e ela queria saber quando começar a estudar. Você que está na faculdade, eu acho que você é melhor para responder essa. Eu acho que isso depende, né? Qual a área? Se ela quiser para dentro da área dela, né? Aí vai depender um pouquinho, assim, na verdade, se ela quiser para a área dela e se o concurso que ela está visando necessitar de experiência jurídica, prática jurídica, talvez não seja tão jogo assim começar tanto Sim, tempo porque aí antes. teria que ficar ainda 3 anos, Exato. né? Vai depender do concurso. A PGE e a Sim, PGM aqui do esses Rio vinham contratos. cobrando 2 anos. Né? Mas há Ah, concursos entendi. que mas há concursos que contam estágio. Então, assim, é papo do aluno, do concurseiro dar uma olhada no edital que ele tem interesse, ver quanto tempo necessita, qual tempo que conta. Se contar o tempo de estágio, desconta aquilo e vai no mínimo no tempo que faltar, né? Isso. E às Mas vezes considerando, eu até tinha um pouco a rapidinho, Laura, sensação mas de. hein, Oi. Laura? Considerando que também o tempo de preparação é grande, de repente vale a pena uns 2 anos antes, né? Porque para você ficar bem Sim. para de repente, para o concurso de juiz, você precisa de uns 4 anos, assim, numa média, É, 3, 4 anos. Agora, se ela nossa, tiver a fim de fazer analista judiciário ou técnico judiciário na área dela, no caso de analista, é o técnico mesmo para ensino médio, eu acho que ela pode começar a estudar a qualquer momento. Né? eu Eu tenho acho um que ela pouco, pode. eu acho que se fosse eu já ia querer começar a direcionar um pouco o estudo. Porque uma coisa que eu notei foi que, Uhum, assim, eu fiz um semestre de Direito, né? E uhum, na faculdade você vê tudo com um olhar, assim, crítico, de pesquisa, aprofundado. E no concurso é cobrado, assim, nessas etapas objetivas, mais literalidade, né? Umas coisas assim. Então, às uhum. vezes, você já começar a prestar atenção nessas outras abordagens desde da sua faculdade. E aí, depois que você, às vezes, você já quiser decidir mesmo, você já tá mais nesse sentido, né? Então, Ah, não, com certeza. Eu, por exemplo, sempre já observar isso. Eu entrei na faculdade de Direito, muito embora isso tenha mudado, como eu já conversei com você assim, pessoalmente, eu entrei Sim. pensando em fazer um concurso na área jurídica. Uhum. E para mim seria interessante já começar a estudar. Só que assim, pensando em termos práticos, que a vida já é meio complicada, a pessoa já vai, Já a é maior parte dos sofrido. alunos que vai, a maior parte das pessoas já leva a faculdade de forma pesada. Então, pensando por aí, vamos imaginar que faltam uns 2 anos, lá quando a gente estiver entrando no sétimo período, eu acho que já está de bom, acho que está de bom tamanho. Uhum. Eu, por exemplo, agora, eu penso que a partir desses períodos que vão se iniciar, que eu estou agora no sétimo período, talvez eu já comece a ler alguma coisa mais direcionada. Mas, bem, isso depende de cada um. Depende até da ansiedade de cada um, né? Nossa Senhora. Então vamos para a próxima. Uma que foi Bem, recorde também é como conciliar. Não vou falar na ordem, não, tá, coach? tá, Como beleza. conciliar estudos e trabalho, e assim, academia, ou às vezes faculdade e estudo, e essas coisas. Uhum, E aí, eu queria entrar um pouquinho nesse ponto, porque eu fiz essa conciliação durante um período da minha preparação, logo antes da prova de Goiás. Então, assim, como já estava no pós-edital, eu estava meio desesperada em tirar o melhor proveito do tempo que eu tinha. Então, eu procurei um tanto de, assim, macetes, que aí eu acho que no fim das contas foi bom para eu poder falar com vocês um pouquinho, né, para ajudar. Então, uma coisa assim que me salvou demais, demais, demais foi escutar videoaula no carro. No carro, no ônibus, em qualquer transporte que você tiver. Normalmente eu não trabalho em casa, então, por exemplo, para o meu trabalho eu demorava 45 minutos para ir, 45 para voltar. E assim, eu colocava videoaula ouvindo, no Estratégia você pode baixar, né? Você pode já ter com você. E assim, nossa, eu absorvi muita coisa. E eu me lembro que caiu uma questão em Goiás que eu tinha ouvido na videoaula, que assim, lendo o PDF eu nem tinha muito dado atenção.
Eu só gravei porque na videoaula o professor fez uma piada com o assunto e tal. Eu já sei E até caiu qual é foi a justamente questão, né? o negócio da RAM. Foi justamente o que Aham. foi cobrado. Então, assim, isso me salvou muito e é um tempo a menos desperdiçado que você vai ter, né? Aí, Uhum. outra coisa que eu usei foi, assim, eu baixei um aplicativo no celular, que também tem para computador, que chama Ankydroid, mas existem outros também de flashcards. E aí eu fazia Uhum. uns cartõezinhos de memória, que aí ficava no celular, aí vamos supor, você tá em fila de banco, você tá esperando uma carona, qualquer hora que você tá à toa, você fica passando essas cartas e usa aquilo para memorizar, entendeu? Ou mesmo Uhum. também aplicativo de resolução de questão, site de resolução de questão, né? Eu usava Uhum. muito nesses, às vezes, 20 minutinhos que ficavam jogados pelo dia. Eu tentava usar isso para recuperar um pouco o tempo perdido, né? Mas eu Uhum. acho que, assim, a maior estratégia é justamente você tentar aproveitar bem o tempo que você tem disponível, né? Para tentar render o Uhum. máximo possível. O que você acha, É, Pô? não, então, e além disso tem o seguinte, tem uma outra pergunta que foi relacionada a essa, que de certa forma eu vou responder essa pergunta e complementar a que você já vem respondendo, que é o seguinte, como Tá. construir o hábito de estudo e ter disciplina? Aham. Para mim as perguntas são ligadas, né? Porque para conseguir Sim. conciliar tudo, né? Conciliar estudo, trabalho e academia, você tem que ter disciplina, né? E eu Uhum. acho que a força do hábito, né? Ou seja, você todo dia fazer a mesma coisa, faz com que a coisa funcione. E por que eu estou querendo dizer Sim. isso? Porque vamos lá. Hoje eu estava até conversando com a minha cunhada, né? Exatamente sobre isso. Porque quando eu estudava para concurso, o que eu fazia? Eu estudava, depois que eu pedi demissão, eu estudava, sei lá, de 8 da manhã às 5 da tarde, né? Ou um pouquinho mais do que isso, minhas 8 horas de estudo. Mesmo que eu tivesse vontade e tempo disponível para estudar, eu não esticava. Por quê? Porque aquele Aham. tempo final do dia era para quê? Era para lazer, para eu fazer, de repente, uma atividade física, que eu não fazia, foi uma falha na minha preparação, mas, enfim, serviria para atividade física, lazer e por aí vai. Da mesma forma eram os fins de semana, né? Meus domingos eram sagrados, eu não estudava domingo, e não estudava sábado à Sim. tarde, por quê? Porque eu vinha Nem ver no a minha pós-edital você não estudava domingo. não, no pós-edital é uma outra história. Pós-edital é Tá. operação Então, kamikaze, então tá. mas No dentro pré-edital eu daquele também estudo, não estudava domingo. dentro Também não. daquele No estudo pré-edital. regular, dentro do estudo regular, do pré-edital, eu não ficava na operação kamikaze, porque o estudo para concurso é maratona, né? Não é tiro de 100 metros. Sim. A gente precisa conseguir manter aquele ritmo. Então, você tem que preparar uma rotina que seja saudável para você. Não adianta você se propor estudar 8 horas, você só tem 6. Você não vai estudar às 8, vai ficar frustrado e daqui a pouco não consegue estudar nem às É. 6. Então você tem que ser justo contigo na tua obrigação de estudar e justo contigo na tua obrigação de descansar, ter lazer e fazer as outras coisas da vida. Então, eu acho que o equilíbrio no dia a dia, de você respeitar os horários, não só para estudar, mas também para deixar de estudar, fazer as coisas, acaba funcionando muito. E uma ferramenta, um instrumento para viabilizar isso é você construir mini metas, né? Não sei se você funciona assim. Eu funciono assim. A nossa meta maior é Dá passar um no concurso exemplo. público. Não, a nossa meta Sim. maior é passar no concurso público. Só que assim, é difícil de visualizar, né? Assim, é difícil enxergar. O que estudar um pouquinho agora, que de repente, em vez de entrar no WhatsApp ou no Instagram, eu chegar e ficar estudando direito tributário nesse momento, vai fazer a diferença daqui a um ano, quando a prova aparecer. É difícil para a gente fazer esse link. Só que faz diferença. Só que de repente é mais fácil a gente enxergar numa meta semanal. Poxa, se eu cumprir isso aqui, de repente no fim de semana me sobra tempo para ficar com minha esposa, para ver o meu filho, para Sim. fazer alguma Sim, atividade. entendi. Ou então, dentro do dia, olha, se eu cumprir essa meta agora, de repente eu consigo terminar de estudar antes das 7, como está no horário de verão, eu consigo fazer uma atividade física. Então você coloca essas metas, essas mini recompensas, que você diminui a procrastinação e, de certa forma, ao fim do dia, você se sente tão recompensado e tão feliz por ter cumprido a meta que isso é energia para você recomeçar no dia seguinte. E o melhor. Isso. E ter uma E sabe meta o que que é você vai melhor? cumprir, né? E o melhor é o seguinte, no momento em que você cumpre aquilo, ou melhor, no momento que você está usufruindo da hora de lazer, você faz aquilo sem culpa. Agora, se você, do contrário, chega lá e procrastina ao longo do dia, na hora do teu lazer, o pouquinho que você curte, você já faz com culpa e vira uma bola de neve do mal, né?
Então, eu Sim. acho que essas pequenas atitudes ajudam a formar um bom hábito de estudo, que vão viabilizar, de repente, que o concurseiro concilie trabalho, estudo, lazer, família e todas as outras coisas. A palavra é disciplina, né? Sim, Tanto exatamente. para você que tem o dia inteiro, para você conseguir sentar e estudar 8 horas, demanda muita disciplina, porque você Olha, pode falar, e quem não, tem mais depois, tempo precisa depois, de mais depois. disciplina. E quem tem mais tempo Nossa, precisa de mais disciplina. pois é, porque você tem a desculpa de poder postergar e acaba que você nem começa, né? Então, Ó, assim, você tem que forçar. por exemplo, antes de pedir demissão, sei lá, eu estudava 4, 5 horas em média por dia, assim, líquidos. No máximo 6, entendeu? Aí eu falei, beleza, vou pedir demissão, vou sair do meu trabalho, aquela coisa toda e tal. E antes que algum desesperado fique assim, caramba, 6 horas, você trabalhava, como é que estudava 6? Eu trabalhava por plantão. Então eu conseguia fazer 6 horas. Não fiquem se comparando, por favor. E aí eu pensei, beleza, vou pedir demissão, né? Então, agora eu vou ter esse tempo todo livre, vou conseguir estudar 12, né? Só que, obviamente, eu só consegui estudar mais 2 horas por dia. Pulei para 8. Então, você vê, com muito mais tempo disponível, de certa forma, eu acabava procrastinando um pouco e só conseguia aumentar em 2 horas o meu tempo de estudo por dia, mesmo deixando Aham. de trabalhar. Isso foi até um motivo de aflição durante um tempo. Fiquei, caramba, pedi demissão e não ganhei tanta produtividade assim. Vamos ver como vai ser a partir de agora. Mas deu certo, Eu amém, senti né? um pouco isso também quando eu saí do trabalho, mas assim, eu senti diferença também no meu cansaço, porque assim, eu tava conciliando trabalho com o edital aberto, então eu tava dando o meu máximo o tempo inteiro, eu não tinha um minuto de descanso, eu já tava, tipo, chegando na exaustão mesmo, assim, de Uhum, não querer mais, de tão morta que eu tava. E quando eu saí do uhum, trabalho, eu mantive mais ou menos aquela carga horária, mas eu consegui respirar um pouquinho mais, assim. Isso eu uhum, achei, mas eu não consegui. Mas eu queria mesmo, era tipo assim, estudar loucamente, né? Eu falei, não, agora eu vou uhum. estudar o dia inteiro. Não vai, não dá. A gente pode até tentar, mas não tem jeito. Bem, agora é a minha vez de fazer uma pergunta que você acabou de passar por todas as fases do estudo, tá? Você está com isso mais fresco na cabeça, né? Tá. Porque eu passei pelas minhas fases de estudo há 10 anos praticamente, há 10 anos praticamente. E uma pergunta que veio muito assim, bem, como é que é o ritmo de estudo nas fases, no início, no pré-edital, pós-edital? Como é que foi para você? Ah, tá. Isso eu também acho importante a pessoa saber diferenciar. Entra muito um pouco disso que você falou de a preparação para concurso ser uma maratona, mas aí eu acho que Uhum. no pós-edital ela vira aquela corrida mais rápida, né? E Vira aí, guerra, né? é. Então, assim, você tem que ter a disciplina de se segurar um pouco no pré-edital, no sentido de, assim, você põe um ritmo desafiante, mas não que não te A, sugue extremamente. sim. Então, como foi A para ponto mim? de você ter fôlego por pós-edital, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, no meu primeiro ano, quando eu estava por conta de estudar, eu estudava, assim, durante a semana, um ritmo forte. Eu fazia 7, às vezes 8 horas por dia. Era um ritmo forte, mas aí no final de semana eu descansava. Às vezes eu estudava um pouco no sábado de manhã, no domingo eu já Uhum. não estudava, igual você falou, assim, era uma coisa mais confortável. No dia de Uhum. semana, eu ia muito à academia, eu ia assim 6 vezes na semana na Sim. academia, não, Uhum. sabe, dava para manter um ritmo mais Bem, confortável. ou seja, você mantinha um ciclo diário, uma rotina diária do bem, né? Que você tinha a tua atividade, mas conseguia fazer todas as outras coisas que te davam oxigênio para continuar. Isso, eu mandei um beijo, estão pedindo beijo. Isso, aí, só que aí Agora eu quando tava entendi. chegando, Aí você entendeu, eu falei, ganhei um beijo, né? É que eu não tô não, lendo. ah, não, eu tô tentando ler um Eu pouquinho. pensei até que fosse pro Natan, porque o Natan, ele apareceu Ah, ele online aí na transmissão anterior, só que apareceu? Ah. agora eu não vi. Mas aí é o seguinte, nesse início também você tem que ter em mente que quando você começa a estudar, eu vi uma das perguntas aí, você demora um pouquinho a pegar no ritmo. Então é natural que você, vamos supor, ainda que você tenha o dia inteiro, que você não consiga no início, como foi comigo. Eu no início eu não conseguia fazer 4 horas num dia, assim, eu tinha Uhum. o dia inteiro. Uhum. E sendo que depois eu trabalhando, às vezes eu conseguia 5, 6 horas. Então Sim, é coisa de exatamente. você construir o hábito, você vai
o seu cérebro se acostumar com isso, a ficar muito tempo concentrado, a render mesmo, a não ficar cansado. Isso é igual você ir na academia, Olha o você vai Natan pegando online aí. força. Amor. Você vai pegando força. Então é assim, Uhum. no início eu comecei com pouco, mas eu sabia que estava pouco, assim, dentro do que eu poderia fazer, então eu me forçava um pouquinho para aumentar. Mas no pré-edital eu sempre mantinha esse ritmo que eu daria conta. Agora, no pós-edital, aí realmente a coisa muda, porque aí você já tem a data marcada, e aí você fala, olha, vamos supor, tem 2, 3 meses, e aí nesse tempo você dá o seu melhor. Então, assim, eu marcava as horas para me organizar, porque eu gostava de fazer 1 hora por matéria e tudo mais. Mas eu não tinha meta no sentido assim, cumprir agora chega. Eu tentava ir até mais ou menos a hora de dormir, se eu tinha um tempinho, eu forçava um pouco o estudo, sabe? Não é das coisas mais saudáveis, não, mas assim, É, eu até fiquei muito doente no pós-edital. Toda hora eu arrumava uma gripe, um negócio assim, porque a gente vai cansando mesmo. Mas eu sim, acho que assim, sim. como é uma coisa limitada, assim, tem data de início e fim, a gente consegue se forçar um pouco mais, né? Então era assim, diferente. Olha, Laura, tem uma pergunta que não consegui ver, acho que é escuriça, enfim, passou, enfim, mas ela falou sobre a organização dos mapas mentais. Eu acho que vale a pena você já entrar nesse ponto, né? Já que você é especialista no assunto, né? Está com um projeto no Estratégia tratando de mapas mentais e, enfim, essa foi uma pergunta recorrente. Tá. Antes de você começar, eu só vou Ah, dar um palpite não, né? Me meter aí no assunto da Laura, que é o seguinte, ela falou assim, olha, parece que a pergunta da colega ali era mais no sentido, poxa, meus mapas mentais ainda não estão bons, né? Mas olha, mapa mental não tem que ficar aquela coisa linda, não. Dela fica, porque, enfim, de repente ela tem, um dom, é mais caprichosa e tal, mas o mapa mental tem simplesmente te servir para você conseguir pra enxergar e decorar. revisar. Eu fazia o mapa mental raiz na época. Na verdade, eu fazia aquilo eu chamava de Aí. resumo. Mas era um mapa mental com caneta Bic, horrorosa, mas servia, assim. Chegava, eu Certo. simplesmente Não, exatamente a mesma é, coisa, não tem a ver. era, entendeu? Eu até usava um pouquinho mais cores e tal, botava um marca-texto. No mapa mental eu já usava um marca-texto para separar algumas coisas, por exemplo, tudo que era uma posição jurisprudencial eu usava um marca-texto verde, tudo que era uma doutrina era um azul, tudo que era uma doutrina minoritária eu botava um abóbora. Eu tinha um código aqui para... Ah, Eu sou bom. muito visual. Eu sou muito visual. Aham. Mas eu não ficava muito preocupado em ficar um troço bonitinho, não. Sim. Meus papiros lá eram horrorosos, inclusive. Assim, se eu tivesse que mostrar, eu teria vergonha, por exemplo. Não, não tem Mas, necessidade nenhuma de ser bonito. Isso até entra um pouco nisso que a gente falou do pré-edital e do pós-edital. Esses mapas bonitinhos eu fazia só no meu pré-edital. Os meus do pós-edital eu não fazia mapa, porque o mapa é uma coisa que toma muito tempo. Então eu faço no estudo de longo prazo. No pós-edital, primeiro que eu já tinha meus mapas prontos praticamente, e as matérias novas que serviram, que surgiram, por exemplo, tecnologia da informação, eu não tenho mapa, porque eu comecei a estudar no pós-edital, e aí foi só tem que ser rápido, então eu às vezes imprimi o material e só marcava, a gente faz o que tem que fazer. Os mapas eu sempre gostei de fazer caprichadinho para justamente tornar o estudo algo mais agradável para mim, que ia ser sim, um sim, projeto sim. de longo prazo. Então, Uhum. mas deixa eu explicar então um pouquinho como eu faço. Primeiro, o maior erro quando a pessoa vai fazer um mapa mental é você querer já ir escrevendo na sua primeira leitura. A pessoa vai lendo e já escreve, vai lendo e já anota. Isso, o seu mapa mental vai ficar 3 vezes o tamanho do que se você fizesse depois. Então, assim, porque no início você ainda não tem familiaridade, você não sabe que ainda é só uma construção de raciocínio para chegar num ponto importante, você não sabe o que é exemplo, ou às vezes uma coisa que nem é tão importante da matéria. Então, assim, o ideal é você primeiro ler o capítulo, se for de um livro, ou ler aquele PDF, se for uma aula em PDF. Você lê tudo, aí você lê marcando com marca-texto ou pelo computador mesmo. E aí eu fazia assim, eu fazia essa leitura em um dia, anotando. E aí, quando eu fosse voltar naquela matéria como revisão, eu reli essas partes que eu tinha marcado e aí sim eu construí o meu mapa a partir dessas que eu já tinha marcado. Então, assim, já era meio que um resumo do resumo. E aí, com a visão do todo, você já tem uma noção dos tópicos, você já tem uma noção se vai ter 1 ou 2 mapas para aquele assunto, ou às vezes mais, se for um assunto muito extenso. Você já vai saber o que é importante, o que não é, o que pode ser listado e tudo mais. Então, assim, eu acho que a dica mais importante é essa. Não faz na primeira leitura, já faz na sua segunda leitura.
Quanto à organização, assim, questão de guardar, muita gente me pergunta também, né, onde eu guardava. Eu arrumei uma pasta sanfonada, que agora já são duas, na verdade, e eu colocava os mapas, eu separava, tipo assim, uns 3 espaços por matéria, que aí dava para eu dividir mais ou menos por assunto, assim, não por assunto, mas assim, ficava mais dividido do que tudo num negócio só, né? E eu usava isso para guardar os mapas. Mas assim, outra coisa importante para fazer o mapa é tentar evitar texto corrido e colocar, por exemplo, se você tem uma listinha, vamos supor, são 3 coisas, em vez de você escrever tal coisa, vírgula, tal coisa, vírgula, tal coisa, você puxa setinha, faz 3 setinhas. Se é enumeração, você faz a enumeração para ficar uma coisa mais, como diz, mais esquematizado e menos texto corrido, É sabe? mais visual, Mas né? mais visual. Nem sempre é possível. Assim, eu não dou conta, assim, o mapa mental em si, eu imagino que é algo com muito menos texto do que o que eu faço. Eu acho que eu faço meio que um mapa, resumo, misturado. Que eu gosto de pôr um pouco mais de texto, porque eu acho que se eu ponho muito pouco, fica igual, sei lá, só palavras soltas, assim, como eu acho que é o mais certo, assim. Eu me sinto muito ansiosa na hora de revisar. Eu fico querendo pegar o material completo. Então, pra mim, não funciona. Porque se eu for ter que ler o trem completo toda vez, é melhor nem ter. Então, com ele, assim, com um pouco mais de texto e tal, eu me sentia melhor para revisar. Eu me sentia mais segura de usar aquele material como revisão. Então, eu só revisava pelos mapas e por questões. Eu não ficava voltando na aula para ver de novo e tal. Então, você tem que testar o que funcionar para você. Tem gente que prefere só fazer resumo, não gosta de organizar em mapa, não faz diferença nenhuma. Eu mesmo faço resumo e mapa, assim, indiscriminadamente. A hora que eu quero eu faço uma coisa, a hora que eu quero eu faço outra. Para variar mesmo, tentar ficar menos monótono. Tá. Mas me diz uma coisa, Laura, como é que você faz em relação ao mapa? É o seguinte, vamos lá. Pega um PDF, PDF Sim. 3, de qualquer tópico. Você nunca leu aquele assunto. Então, naturalmente, o mapa você não vai começar a fazer antes de ler, né? E nem Não. enquanto estiver lendo. Isso. Aí você terminou de ler aquele assunto, mas ainda faltam fazer as questões. Você faz o mapa antes de fazer as questões ou você faz o mapa após ter feito as questões? Eu fazia antes. Eu Fazer fazia o estudo antes. do PDF em 3 etapas. A primeira, a leitura marcando. A segunda era o meu mapa. E aí a terceira eu resolvia as questões. Assim, as questões no meio da aula eu já fazia na primeira leitura. Nossa, passou o quê? Passou uma Não, McLaren é aí, porque né? Uma aqui é Fórmula 1. perto de um morro, então assim, a moto custa subir. Mas enfim, aí na segunda leitura eu fazia o mapa e na terceira leitura eu resolvia as questões do final da aula. As questões do meio eu já resolvia na primeira leitura mesmo. E aí eu usava essas questões para completar o meu mapa. Às vezes um ponto que eu não tinha achado que era Aperfeiçoar o importante. mapa, né? Isso, aí Ou se eu então riscar alguma coisa que você viu que não tem nada a ver, né? Porque às que vezes você não faz ali, caiu, bota uma. Você põe alguma coisa ali no mapa que, enfim, você jogou relevante e chega ali nas questões, você vê que não tem nada a ver aquilo, né? Aí você pode, não, inclusive, e às vezes uma aperfeiçoar. coisa cai muito, muito, e eu tinha só colocado uma linhazinha assim, Olha o eu Ricardo Vale botava, online aí. aí eu pegava um post-it e botava assim no meio pra falar, isso aqui cai muito, aí eu colocava. Isso é muito importante, você usar os seus mapas enquanto você está fazendo as questões para ir sempre complementando, marcando, vendo se está faltando alguma coisa, né? Olha o chefe online aí, Ricardo Eu Vale, vi, o viu? Ricardo passou aqui, né? Lá nesse Ricardo. Então, e é legal, porque assim, eu não fazia os mapas, né, assim, pelo menos de forma sistemática, como a Laura fazia, mas eu percebi a mesma coisa. No começo eu vinha fazendo alguns resumos, né, mas assim, eu não fazia resumo para tudo, eu fazia resumo para aquilo que eu achava que era necessário. E aí no começo eu não tive essa maldade de ler antes o assunto e começava a fazer o resumo, e nossa, meu resumo era tosco. Eu chegava para ver as questões, nada do que eu tinha escrito era importante. Eu tinha deixado passar um tanto de coisa que era importante. Sim. Então, assim, é muito importante. E aí parece que tem até uma pergunta que é sobre. A gente pode até voltar numa pergunta que é aqui, olha, nas fases do estudo, né? Que alguém perguntou assim: deixa eu só achar aqui no nosso papelzinho. Não estou achando. Tá. Início, pré-edital e pós-edital. Bem, tudo isso que a gente está falando é preponderante, é muito importante no início do estudo, que é aquela fase que você não tem nem noção do mundo, né? Você está lendo ali sobre tributo, você não consegue entender que, na verdade, aquela primeira parte
que o cara vem trazendo para você, que tributo são impostos, taxas, contribuições de melhoria, você não consegue se tocar que aquilo é importante, que você tem que entender que tributo é gênero, imposto é espécie, Isso. taxa é outra espécie, por aí vai. Você passa batido naquilo porque você não tem a maldade, né? Então, nessa fase do estudo inicial, o primeiro contato com a disciplina, é muito importante você ter essa diligência de não sair fazendo mapa mental, resumo, sabe? Você tentar entender um pouco a disciplina e aí depois preparar teu material para revisões futuras. Por outro lado, com o tempo, conforme o tempo vai passando, você vai ficando cascudo, né? Não sei se aconteceu isso contigo. Então, você Aham. começa, mesmo sem ter feito uma leitura, já começa a sacar pela forma como o professor escreveu, como, enfim, como, sei lá, Aí, é um feeling, aham. parece que vem nascendo um feeling de concurseiro que você começa a ter a capacidade de fazer um resumo meio que em tempo real. Mas ainda assim é prudente esperar para, enfim, para não ficar perdendo tempo e não ter retrabalho. Olha, Ô, Laura, tem uma coach. pergunta aqui, diga, Ah, que eu estou aqui não, doido pode. para abordar, que eu quero aprender contigo. Essa pergunta aqui é a pergunta que me faz sentir muita inveja de você, mas vamos lá. Vai contigo, depois eu volto. Agora eu tô curiosa, vai. Não, agora é contigo. Eu vou Vamos ver segurar. se não Vai vai lá. ser a mesma coisa, então, tá? Eu queria, na verdade, que você falasse um pouco das revisões. Ah, tá. Porque, Não, a porque minha parte assim, é mais interessante para todo mundo. Eu tenho certeza que cada um dos 347 que estão ao vivo aqui, os teus cento e poucos mil seguidores, sem ter inveja. Inveja não, ficam querendo entender como é que você consegue fazer isso todo santo dia. o quê? Acordar cedo. Acordar cedo. Como, Ih, como mas driblar o então, sono? Porque só você acorda às 5 da manhã. Eu, tá. eu, vi- Então, eu posso primeira acordar coisa, às é porque eu 6 que vai ter durmo. post. Ó, eu posso acordar às 6 que já é difícil para mim, que vai ter post teu dizendo que você acordou às 5. Me dá nervoso. Fala, meu Deus do céu, eu me esforço para acordar cedo e tem gente acordando uma hora antes, já está produzindo a uma hora. Não, mas é porque é o seguinte, eu não funciono à noite. Deu 9 horas e se eu preciso estudar, não dou conta. Então, a minha salvatória foi acordar mais cedo. Então, eu comecei a adiantar tudo. Aí, o que eu faço? Eu dormia mais cedo também. Então, assim, dava 10 horas, eu já estava indo dormir para poder acordar logo. E, assim, eu gostava muito de estudar de manhã. Eu gostava de chegar, tipo assim, meio-dia e já ter feito, sei lá, 5 horas. Aí eu dava a sensação de que assim, não, tô rendendo. Porque se às vezes eu Uhum. tinha um compromisso, às vezes eu tinha um médico de manhã, alguma coisa, e chegava de tarde e não tinha estudado muito, eu ficava assim, de tarde meio não querendo render muito, sabe? Então eu sinto que é muito uma coisa pessoal minha. Porque tem Sim, gente que sim. acorda, tem gente que vai acordar de manhã, não vai conseguir nem fazer E 2 vira mais 2 são zumbi, né? 4. E vira zumbi, né? E aí a pessoa, se for fazer uma prova 10 horas da noite, consegue mandar super bem. Então, assim, eu acho que o melhor... E eu não comecei desde o início acordando às 5. Eu acordava às 8, porque no primeiro ano que eu tava por conta de estudar, eu falei, vou acordar às 8, tenho dia e tal. Só que eu vi que eu não dava conta, assim, a hora que eu rendia mais não era aquela, porque eu não funcionava. Então eu vi que quanto mais eu fui adiantando, mais eu conseguia render no dia, ainda que eu dormisse mais Uhum, cedo, entendeu? Então eu acho que é questão assim, da pessoa experimentar mesmo, testa qual que uhum. funciona para você e tal. Aí, só que aí vamos supor, na época do meu trabalho, eu trabalhava de manhã e às vezes pegava à tarde também, e eu tinha que madrugar mais e funcionar de tarde e de noite, porque o pau tava quebrando, né, no pós-edital. E aí eu ficava morrendo de sono mesmo. Aí uma coisa, eu acho que foi até um artigo de estratégia que eu li sobre isso, como driblar o sono, que eu achei um absurdo, mas quando eu fiz funcionou. Mas é um absurdo, gente, é um absurdo, desculpa, mas assim, você pega uma bacia de água com gelo e Você põe no fez isso? pé, mas eu fiz Você no é doido. pós-edital, em momentos desesperadores, assim, que eu tava com muito sono e eu não podia dormir, porque aí senão, né? Aí eu pus um Nossa pouquinho Senhora, e, tipo, é você super merece passar mesmo. gostoso. Que Aqui em Belo isso? Horizonte é muito calor, então assim, eu tava cozinhando. E aí eu lembrei disso, eu falei, gente, porque foi duas coisas ao mesmo tempo. Eu tava com sono e com calor, e eu lembrei desse moço que falou de pôr o pé na água gelada. Eu falei, uai. E super adianta, gente. Você acorda mesmo, acorda. Outra coisa, eu tenho uma barra na minha porta, aí eu vou, faço 2 barras, você acorda com uma beleza, você dá pulinho, faz flexão, às vezes toma banho gelado, tudo isso acorda, e aí pronto, vai. Isso é no momento desesperador, né? Não, tomar um banho assim que acorda realmente faz toda a diferença para você. Ajuda Desafio do muito, balde né? de Você gelo, exatamente. renova. Não, eu acho super bom. Mas assim, a Ó, Guilherme mensagem que eu queria Garcia online, meu deixar. irmão. Beijo pro meu irmão Eu aí. vi.
Uma mensagem que eu queria deixar assim, não tem que acordar cedo, pelo amor de Deus. Se você funciona melhor de tarde e à noite, ótimo, dorme até 10 da manhã, não tem problema nenhum. Inclusive, um dos aprovados de Goiás brincou comigo. Ele falou assim, nossa, eu tô acordando agora, você já estudou só às 5 horas. Mas ele passou do mesmo jeito. Ele acordava acho que às 10 tem que... e estudava até às 11, entendeu? Da noite. Uhum. Então, você vê assim, é o horário que ele funciona. Eu dava Sim, 9 horas sim. da noite, eu não dava conta de E estudar. Então, depende da fase, né? Eu, por exemplo, na época que eu estudava, eu rendia bem. Na manhã, mas não tão cedo, 5 horas, pelo amor de Deus, 5 horas para mim era. Não tem condição. não, na época de trabalho, eu acordava 4h30. Eu não conseguia, entendeu? Eu não conseguia, não tinha a menor condição. Mas o tempo foi passando. Por exemplo, hoje, às vezes, quando eu acordo muito cedo, é o horário que eu mais produzo. Né? Tem um livro muito famoso que fala sobre isso, que é O Segredo da Manhã. É assim, eu recomendo esse livro. Eu não li o livro, Nunca tá? li. Mas eu recomendo esse livro porque a maior parte das pessoas que eu conheço que leu adorou o livro, assim, falou que assim, mudou a vida Todo mundo delas, assim, acha para que eu li, aquelas, todo mundo vem me perguntar se eu gostei. Eu falei, não sei, não li. para aquelas pessoas que Precisando. funcionam de manhã, né? Para aquelas que funcionam de É, manhã, óbvio, né? eu Porque acho que para o quem não ideal é funciona de você se manhã, lê o conhecer. livro, vai achar. Aquele que não funciona de manhã, lê o livro, vai olhar aqui lá, beleza, tá bom, mas para mim não serve, né? Próxima, né? Exatamente. Ô, coach, eu Bem, queria então que você falasse sobre revisões. Sabe por quê? Porque eu sou um péssimo exemplo de pessoa que faz revisão. Eu tenho um péssimo uhum, método de revisão, que eu já falei aqui várias vezes, que eu já tentei uhum, todos os métodos de revisões que existem na vida, aquele de que 24, era. 7, 15. Já tentei o Uhum. método que você me ensinou e para mim não funcionou. Eu O fiquei teu uma revisão é revisão no muito sentimento, né? isso. Só que eu queria porque esses métodos funcionam para muita gente, entendeu? Não funcionou para mim, Uhum. mas pode ser que ajude muita gente. Então eu queria que você, que é uma pessoa que entende, que já usou, que sabe explicar, explicasse para o pessoal com um método de revisão para todo mundo experimentar. E aí eu já queria Tá. deixar a mensagem, assim, você pode experimentar o método. Se funcionar para você, excelente, que aí você está fazendo um método bom. Mas se não funcionar, não precisa desesperar achando que porque você não consegue revisar do jeito X, você não vai passar, não tem nada disso. Mas Sim, tenta, o sim. importante é tentar tudo, né? Não, Então vai exatamente. lá. Olha só, o importante não é ficar engessado no método de revisão, né? Uhum. A revisão, o método mais famoso é, assim, não na verdade o método, né? O esquema de revisão mais famoso é de 24 horas, 7 dias e 30 dias. Hoje, lá na comunidade que existe lá no Telegram da área fiscal, eu passei até uma sugestão que eu vou passar aqui para vocês também, Já. de alternativa a esse tipo de revisão. Só que, assim, antes de falar sobre isso, eu acho importante que as pessoas só tenham em mente que revisar é importante, é essencial. Sim. Se não revisar nada, zero, a chance de passar no concurso diminui muito, né? Porque a Laura fala, esse método não funcionou, mas não significa que ela não tenha revisado, né? Nossa, não, eu reviso demais, pelo amor de Sim, Deus. a leitura dos mapas mentais dela é a revisão. Eu, por exemplo, não revisei. Mas não revisei como? No método das 24 horas, 7 dias e 30 dias. Sabe, eu não revisei assim. Eu não tive um método, assim, organizado na época que eu estudei. Até porque não Sim. existia muito, assim, muita informação a Aham. respeito disso. O que eu fiz na época foi, estudava, não um PDF, na época era livro, capítulo, fazia questão e partia para a próxima matéria e ficava nesse ciclo até acabar uma matéria, entre aspas, e aí depois eu Sim. voltava nela e vinha lendo, digamos assim, as minhas marcações, por assim dizer. Uhum. E aí, após ter passado numa disciplina, eu ficava lendo minhas marcações infinitamente até ficar boa na disciplina. Só que Sim. isso foi a forma que funcionou para mim. O que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: não é para ficar engessado num método de revisão, mas também não pode deixar de revisar, tá? É. Então, uma sugestão para revisão de 24 horas, por exemplo, é o seguinte: muita gente fica com dificuldade de revisar. Aí um adendo, isso, por exemplo, não funcionou para a Laura. Essa sugestão que eu vou dar aqui não funcionou para a Laura. Mas funciona para grande parte dos alunos lá do programa de coach, mas não funcionou para ela e ela passou no concurso. Então, assim, veja que não tem problema nenhum. Você está entendendo? Vocês não tem que ficar desesperados com isso. Por exemplo, a maior parte dos alunos estuda revisa no esquema de 24 horas, 7 dias e 30 dias. Ou pelo menos tenta revisar assim. Para revisão de 24 horas, às vezes o aluno estuda em biblioteca, em sala de estudo, e aí o cara tem que levar mais material, que tem que levar material do dia, das disciplinas que ele está estudando no dia, e mais as matérias que ele tem para revisar. Além disso, às vezes é chato organizar aquilo ali dentro da planilha do dia, ficar controlando. Então, o que eu fiz?
como esse tempo de 24 horas, 7 dias e 30 dias não é algo tão rígido, você pode variar essas datas, eu, em vez de chegar e sugerir que vocês revisem o que vocês estudaram 24 horas antes, vocês podem revisar a própria disciplina. Então, vou dar um exemplo. O cara que está estudando tributário hoje, ele não precisa revisar, por exemplo, o constitucional de ontem. Ele pode revisar hoje, um pouco antes de iniciar a matéria, aquilo que ele estudou da última vez que ele viu o tributário. E isso já é mais ou menos, Laura, o que algumas pessoas já fazem instintivamente, porque tu pega lá o estudo, vai lá, poxa, vou começar aqui agora a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Aí você começa a estudar aquilo e fala, caraca, nem lembro o que é isso, onde que eu parei mesmo, né? É sempre assim, onde é que eu parei mesmo? Aí você sempre volta um pouquinho, né? Então, assim, já que você já sempre volta um pouquinho, a gente pode mesclar esse hábito que a gente tem, essa necessidade, já com uma revisão. Você faz, beleza, será que eu vou ter que voltar? Vamos pegar lá minha aula anterior, vamos ver o que eu estudei da última vez. Aí eu já pego ela desde o zero, né? Ó, revisão de fio de meada, exatamente isso. Só que em vez de você pegar, alguém deu o nome, revisão de fio de meada. Mas em vez de você pegar só daquele ponto que é suficiente para você puxar o fio da meada, você pega desde o início da aula. Isso já vai te dar uma boa revisão, entendeu? Já vai dar uma boa revisão. Para revisão de 7 dias, eu não vou sugerir aqui porque vai complicar a vida de vocês. Eu posso depois a gente pode fazer um vídeo no YouTube, porque vai ficar um troço muito longo. Mas para revisão de 30 dias, que eu diria que é uma das revisões mais importantes que tem, e que é a mais chata de fazer, mais complicada, a maior parte dos alunos hoje estuda por PDF, né? Vocês podem, em vez de revisar, fazer essa revisão de 30 dias de forma vinculada ao que você estudou há 30 dias, você pode fazer de acordo com o PDF. Então, ou seja, você está lá estudando no PDF 5, aí ele acabou. Então, na próxima vez que você vai naquela disciplina, vai ter que partir para o 6. Em vez de você partir para o 6, utiliza um tempo antes de começar o estudo para revisar, de repente, o PDF 3. Aí você vai lá e revisa o 3. Só após ter revisado o 3, você parte para o 6. E é isso que você vai fazendo em todas as disciplinas, porque aí depois você vai para o 6. Quando você acabar o 6, em vez de ir para o 7, você volta e revisa o 4. Você fica nesse vai e vem. É um pouco chato? É chato. É chato. Não vou falar que é legal. Dá uma travada nos estudos, né? O estudo fica um pouco mais lento, mas ajuda, tá? Agora, é importante fazer, assim, ou melhor, é essencial fazer dessa forma? Não. Não é essencial. A Laura não fez e passou, tá? A Laura não fez e passou. Mas isso é uma forma, assim, uma forma alternativa de organizar essa revisão. Há a possibilidade também de fazer igual como a Laura fez, maratonar as disciplinas, mas isso a pessoa tem que ter muito tempo de estudo, né? Ter muito tempo disponível de estudo. E foi o que eu fiz. Maratona as disciplinas, maratona. Chega no final, você continua estudando elas com o mesmo ritmo, mas já com base no material que você tem. E aí, por exemplo, a Laura, após ter maratonado, está com o mapa mental dela pronto. Então, aquele tempo que ela está usando dedicado para aquela disciplina nada mais é que um processo de revisão constante. Então, é como se ela fizesse assim, olha, na minha primeira olhada, eu não reviso, eu só estou revisando no momento em que eu estou preparando o meu mapa. Como se fosse isso, no caso dela. A preparação do mapa dela é a primeira revisão dela. Sim. Aí, quando ela dá uma lidinha no mapa dela, antes de fazer as questões, ela vai lá e meio que revisa pela segunda vez. Como se fosse assim. Uhum. Agora, quando ela acaba aquela disciplina como um todo, ou seja, acabou lá o PDF 22, sei lá, de contabilidade, e ela vem aqui voltando, lendo mapa a mapa e resolvendo questões igual a louca, é o processo de revisão constante dela. Então, você vê, cada um tem que encontrar aquilo. O Melk é ex-aluno meu, o Melk é gente boa pra caramba. O coach, o pessoal tá perguntando isso de maratonar. Maratonar. Explica gente, você, porque isso eu aprendi contigo. Assim, não, na verdade, porque mas só uma coisa, Laura, rapidinho, não é maratonar estudar uma disciplina só não, tá? É maratonar no ciclo, ou seja, não fazer revisão durante, mas estudando por ciclo, tá? Eu quis maratonar, eu disse maratonar nesse sentido. Eu sei que para você maratonar, às vezes, é estudar só uma matéria. Faz essa ressalva para o pessoal, então. Tá, então, só para vocês entenderem. Quando eu comecei estudando tudo errado, eu achava que, assim, se eu lesse um livro, eu li o livro de Direito Tributário do início ao fim como se fosse um romance. Só lendo. Antes de eu começar a fazer mapa, fazer nada. Só li ele inteiro.
E aí eu também assisti um curso inteiro de videoaula de Direito Constitucional. E eu achava que isso era estudar. Não fiz uma anotação, não voltei, não fiz nada. Um negócio absurdo. Isso eu chamava de maratonar no meu início. Aí era por matéria. Mas o maratonar que ele tá falando é tipo, ao invés de ficar voltando, né, nos PDFs, você seguir para tentar finalizar a Sim, matéria, mas intercalando sim, com as outras matérias, né? sim. No É ciclo. estudar em ciclo e não fazer revisão enquanto tiver lendo a matéria pela primeira vez. Entendeu? Isso. Seria uma hipótese, Só que assim, eu é um pouco ousado? É, mas às vezes a pessoa não consegue tô estudar, fazer despreparando o revisão. material de revisão, né, por exemplo. Isso, você vai preparando o material de revisão, você de certa forma pode revisar um pouquinho antes de fazer umas questões, pode fazer, Sim. entendeu? Às vezes a pessoa lê pela primeira vez, prepara o material de revisão, seja por marcação, seja fazendo um resumo, e aí depois lê aquilo e faz questões. Bem, ele já revisou, É isso. né? Uma Você falou. outra forma de fazer revisão é utilizar o passo estratégico, né? O Ah, passo é. estratégico Você, é inclusive, faz o excelente. passo, né? Acho que é Isso, de de. administração geral e pública. É uma excelente ferramenta de revisão. Mas, assim, eu tô trazendo aqui instrumentos de revisão para organização da revisão. Porque talvez nem Uhum. todo mundo tenha um passo estratégico. Mas, enfim, o passo estratégico é uma ferramenta que o Estratégia elaborou, é um produto do Estratégia, que está disponível para os assinantes de 2 anos, né, gratuitamente e que é destinado única e exclusivamente para fazer revisão e aumento de acerto de questões. Ou seja, porque até uma pergunta aqui fala, meu Deus, como é que eu saio do platô? Não consigo aumentar meu nível de acerto. O passo estratégico é uma excelente forma de revisão e uma excelente forma de aumentar o nível de acerto. Duca, meu amigo lá do Ah, coaching, mandou uma mensagem para mim. quê? O Duca, do coaching, tá? E mandou Ah, outra. oi, Dudu. Uma O coisa, Dudu. isso do platô, eu passei por isso também, quando eu tava, assim, uns 80% dessas matérias, tipo tributário e tal. O que mais me ajudou foi, assim, prestar muita atenção na hora de fazer a questão. O que que eu fazia? Pegava um assunto que eu tava platonada, né, por assim dizer, e aí eu resolvia, e assim, eu podia até ter acertado a questão. Se eu tinha uma duvidazinha em algum tópico, em alguma das Felipe alternativas, eu já Lucas, pesquisava, e aí já anotava, já via o show. que estava faltando no meu mapa, o que não estava. Porque assim, aí eu tentava sugar o máximo de cada questão para tentar acabar com isso, né? O que é isso que sempre estava faltando? Então, Uhum, porque assim, no início, quando você está fazendo material de revisão, né? Lendo pela primeira vez, fazendo as primeiras questões, você está mais preocupado um pouco com a quantidade, né? Quero fazer muita questão para absorver um pouquinho e tal. Mas quando você já está assim, nesse nível, aí você tem que realmente uhum, dar o melhor ali, né? Às vezes até porque não vale a pena, depois que você já viu tudo, você buscar um outro, tipo assim, então vou ensinar um outro livro agora. Tipo assim, às vezes uhum. não é isso que vai te fazer aumentar o Não, seu conhecimento, sabe? É mais sim, sim, você sim. tentar absorver aquilo que você já viu mesmo. Porque, assim, Uhum, com certeza, se você souber um livro todo, você vai conseguir. uhum, Tipo sim, assim, sim. não E- precisa ficar buscando vários, né? Então, sim, acho que é sim, um sim. pouco disso. Esse Eu ponto que você ia... falou é super importante. Eu Hum. até mandar um abraço aqui para o Duca, né, que ele falou comigo, e com o Felipe Lucas, mito do português. Grande camarada Ah, também. Ele, não viu ele passando aí, não, né? não Professor vi. Felipe Lucas. Não. Bem, e é engraçado sobre isso que é o seguinte, uma pergunta que fizeram foi, olha, poxa, como é que eu saio do platô? Para mim, o que foi importante? Assim, é ter um controle fiel dos seus erros. Isso que é importante. Isso. Porque, assim, o concurseiro, às vezes, não se preocupa com o erro, mas o erro é essencial para o cara passar. Errar faz ele focar no erro e nunca mais errar aquela questão. Sim. Entendeu? Cara, quando eu errava uma questão, eu chegava às vezes até a ficar um pouco indignado, assim, mas eu voltava lá, queria entender, marcava e nunca mais errava aquele assunto. Pelo menos enquanto meu cérebro não me traísse. Mas, enfim, a princípio eu Não. nunca mais errava aquele assunto, entendeu? Então, assim, primeiro É ponto é fazer justamente isso, você dá uma encucada, né? sim, ter um controle qualitativo e quantitativo dos erros. É você chegar lá e falar assim, caramba, olha, eu tô errando 80, eu tô acertando 80% de constitucional. Cara, o que que eu tô errando? Geralmente o pessoal erra lá poder judiciário, competências da União, aquela decoreba, etc e tal. O pessoal às vezes já tá mais fera, né? Em artigo 5º e tal. E aí o cara fica felizinho, pô, vou tirar só artigo 5º e o cara tende a não gostar de estudar aquilo que ele mais erra.
Ele aí é por isso que o ao nome cara, da e aí por isso raiva, que ele né? não avança. Ele não avança. Então, a relação com o estudo, e já respondendo alguém que perguntou, tem que ser assim, você tem que a todo momento ter que estar mentalizando a razão pela qual você está estudando. Porque se você mentalizar que você está estudando para passar no concurso, você não vai ter raiva da matéria que você não sabe. Você vai se sentir, de certa forma, desafiado. Você vai, às vezes, dar uma frustração, é claro, a gente é ser humano. Mas você vai ficar a todo momento tentando melhorar. E uma das Aí eu prefiro ferramentas, errar em casa, no conforto do meu lado, que errar na sim, prova. Então, eu exa fazia justamente isso. Tipo assim, eu estudava, eu fazia cadernos de questões pelo TEC. E no uhum, pós-edital, eu fazia uma estratégia assim: eu montava um caderno, ou às vezes com pegava teus aqueles que erros. já vêm prontos, com assim, por matéria. E aí era, o caderno chamava assim: direito constitucional, direito administrativo. Era a matéria toda do edital, tava lá. Aí às vezes eu pegava a banca, às vezes mais uma, para dar o meu volume de questão, ia resolvendo de forma aleatória. E aí eu ia vendo o que, que eu ia errando mais, porque aí os assuntos que eu acertava, eu resolvia a questão, revisava, mas eu não ficava encucando. Aí o que eu errava, eu revisava, às vezes eu errava uma coisa de uma lista, eu pegava essa lista e revisava, vamos supor, eu errei uma Uhum, competência. Aí eu, não, vamos lá, eu pegava a lista na Constituição das competências, uhum. falei, não, vou reler isso aqui, porque se eu errei essa, se cobrar essa aqui de cima, eu também vou errar. Então, Exatamente, exatamente. então eu fazia esse tipo de exploração. Não sei dizer essa palavra Sim. certa. Mas, Eu fazia exatamente isso. Eu utilizava as é, questões como um mapa da minha falta de conhecimento. As isso, questões eram um porque hoje em mapa dia da a minha gente falta tem de questão conhecimento. demais, né? Exatamente. Então eu fazia a Então, questão, aí chegava um momento que tinha assunto que eu já estava cansado de saber, eu lia o enunciado, já sabia o que viria nas respostas. E aham, acertava. Aí daqui a pouco vinha um, eu errava. Eu falava, caraca, eu estava achando que eu sabia desse assunto. Né? Aí você volta lá e vê que aquela questão explorou justamente aquele inciso ou aquele artigo que você nunca olhou. Aí eu falo, beleza. Eu dava um alerta e aí eu ia lá e lia a lei seca daquele assunto. Naquele momento mesmo, eu ia a lei seca daquele sim. assunto. Era um É, estudo proativo, entendeu? Estudar de forma isso. E não proativa faz adianta todo. você errar e aí falar assim, não, então tá, depois eu vou revisar esse assunto. Você não vai, você vai Morreu. esquecer. Então, assim, E você vai perder ou a você memória, né? anota para revisar depois. Eu gostava de fazer na hora. Ou eu já abria lá o comentário do professor, que às vezes estava completo, ou então na hora eu já pegava, às vezes, a lei seca, ou pegava outra coisa. Na hora, porque se eu deixar para depois, do jeito que minha cabeça é, eu ia esquecer com certeza. E aí, depois que eu acabava todo o caderno, você ainda tinha a opção de criar um caderno só com as que você errou. Então, assim, eu refazia essas questões que eu tinha errado. Muitas vezes eu errava de novo. Ah, Eu errava. sim. Nossa, que Acontece, o raiva. cérebro Você trai errar às duas vezes, vezes né? a mesma, mas eu errava de novo também. Mas, assim, já melhorava, né? Porque antes eu tinha errado todas daquele caderno e agora eu ainda acertava já um cadinho. Mas O aí, tipo, cérebro trai a eu entrava em loop. Eu ia criando o caderno das erradas até eu acertar todos, até no final. Aí, Sim, com isso sim. aí, eu fixei aquilo, pronto. Tinha, Então, tinha nossa, algum tipo de, algumas questões que eu volta e meia errava, assim, de forma reiterada também. Eu lembro que teve uma prova, na verdade foi um simulado que eu fiz, que caiu o assunto. E porra, eu falei, cacete, cara, eu vou errar de novo, porque... Aí sabe o que eu fiz e deu certo? Eu resolvi a questão, aí fiquei em dúvida em duas, e marquei aquela que eu estava achando que não era. Eu fiz o oposto. porque você sempre errava. E acertei. Acertei. Eu falei, Não porra, eu ia errar de acredito, novo. tá? Sim, eu ia errar de novo. Foi um simulado lá do Gabarito, que era o curso presencial que eu fazia aqui no Rio de Janeiro. E deu Nossa. certo. Mas eu Ô, não Gustavo. recomendo essa tática, não. Não, terrível, é. Eu vou na que eu acho que vai ser. Doido. Eu Olha queria, só, então, daqui a pouco o nosso tempo acaba, porque aqui a o que que gente você só acha? pode fazer a live de 1 hora, né? Eu queria Uhum. que O que que você você... falasse um pouquinho sobre o estudo da lei seca, que muita gente Ah, pergunta, tanto assim, como estudar, como a partir de quando, enfim, tudo. Vai lá. tá. Bem, olha só, eu tinha três formas de usar a lei seca, tá? A primeira forma era o seguinte, na época eu estava por capítulos, né, por livro e tal, mas vamos imaginar hoje em PDF, né? A maior parte dos alunos estuda por PDF. Sim. Bem, eu após estudar um PDF, né, e meio que fazer minhas marcações e julgar aquilo que é importante, eu ia lá e fazia as questões, tá? E aí o que Hum. acontece? A depender do meu nível de confiança no que eu passei a minha experiência ali naquelas questões, de repente eu errei muito, etc e tal, eu voltava e lia a lei seca. E como é que era isso? Vamos supor, se eu acertasse muita coisa,
para ganhar tempo, eu só li a lei seca daquelas partes da lei que foram exploradas em questões Tá. e partes conexas, né? Entendeu? Agora, se, Sei. por exemplo, eu me lasquei muito, eu costumava ler ela quase que toda, né? É claro que não tudo, por Aham. exemplo, a lei 8666, eu não vou ler ela toda, mas, por exemplo, os artigos e respectivos incisos que eram explorados nas questões, eu acabava lendo ela de fora, tudo. Só que, às vezes, eu sentia, lendo a teoria antes de fazer as questões, eu sentia que o assunto era meio nebuloso, que tinha muita coisa. Aí, às vezes, eu já lia a lei seca antes de fazer as questões, como se fosse assim, como se fosse uma Sei. revisão, né? Isso aí era caso a caso, era o meu feeling ali na hora. Eu senti que eu tô Aham. mal, eu li a lei Eu acho que seca. muito é assim, né? Muito você tem que Era o ter um meu pouco de feeling. maldade. Ah, Isso. Uma outra forma de usar a lei seca, e essa eu fiz muito em tributário, foi o ah, seguinte: após ter estudado a matéria toda, já na fase de ficar revisando sua matéria, fazendo questão, eu cheguei à sim. conclusão que tributário, na época, ela explorava muito o que estava no CTN e o que estava na Não, Constituição até hoje. Federal. Muito. Então eu falei, cara, sabe de uma coisa? Eu não vou nem ficar estudando pelo meu resumo. Eu vou ler direto a lei. Então eu simplesmente estudava lendo o CTN direto. E todas as disposições constitucionais que tratam de direito tributário. Isso para mim foi essencial, porque eu praticamente não errava mais questão de direito tributário, porque eu li aquilo, eu li o CTN em uma semana, assim, dentro do meu ciclo de estudo, né? E Então, muitas questões são literais, né? sim, então no fim das contas era como se a cada semana eu tivesse iniciando e encerrando o direito tributário. Entendeu? Tem Tributário mudou um pouco, eu acho. Hoje, tributário exige, às vezes, umas questões mais inteligentes, jurisprudência. É. jurisprudência e tal. Mas isso, de certo modo, não impede que o aluno faça isso como ferramenta de revisão e complemente com jurisprudência. Entendeu? Aham. Seja pelos mapas, seja pelos resumos e por aí vai. Bem, você quer Então, encerrar para continuar? Como é que tá aí de tempo? ainda temos uns minutinhos. Eu Tá. queria só falar um pouquinho de como foi para mim. Eu sou engenheira, então eu morria de medo de pegar em lei. Eu não queria nada de lei seca, eu achava que a trem ia ser difícil demais, não queria nem saber. Então eu estudei tudo teoria, PDF, videoaula, livro. E aí, quando eu tava com, sei lá, quase 10 meses, quase um ano de estudo, que eu lembro que eu acho que foi você que me encheu o saco, falou, pega a lei seca, não sei o que, tributário. Eu já tinha terminado, você botou lei seca, eu olhava que tem lei seca. Só que aí Lê essa zorra, né? eu encarei, a primeira que eu encarei foi o CTN, se não me engano. O CTN é a Constituição. E eu lembro que foi muito marcante para mim, porque assim, eu fazia muita questão na época já. E quando eu fui lendo, eu percebi que aqueles artigos já rodavam na minha cabeça de tanto que eles caíam em questão. Tipo, de tanto que eu já tinha lido questão, eu reconheci na lei. Eu falei, puxa, as questões estão pegando nada aqui, né? Ô, diabo. Uhum, E aí que eu exatamente. aprendi. Aí que eu aprendi a importância. Falei, gente, então era isso. Eu precisava estar lendo essa lei seca desde sempre. E a partir Eu daí acho que que eu eu li a entendi a Constituição Federal importância. algumas vezes. Não sei você, mas eu li a Constituição Federal algumas vezes. Pois é, depois que eu comecei, aí foi. Então, assim, eu tinha muito preconceito com estudar a lei seca, tanto preconceito como medo. E Uhum, eu acho que, assim, se você tem isso também, deixa um pouquinho de lado, encara uma vez, que você vai ver que realmente faz muita diferença na preparação. Você vai uhum. começar a acertar muita questão depois que você pegar a lei seca Sim. para ler. Não, Mas tem uma coisa também, não, e essa. digo mais, por exemplo, Ah, estudante da área fiscal, se não ler lei seca, não vai passar. Porque, por exemplo, para passar, por exemplo, para ICMS Santa Catarina, o tanto que você leu daqueles regulamentos? nossa, não, essa parte de legislação, Se de você lei não tivesse seca, lido, qual era a chance de passar? Zero, né? zero. Né? Não, realmente tem. A matéria chama legislação tributária estadual, né? Então, assim, complicado não ler a legislação. Só que eu acho que é importante, assim, principalmente pra gente que é de outra formação, não, porque eu já vi gente falando assim, nossa, eu fui começar a estudar hoje para concurso, eu peguei a Constituição e não entendi nada. Não, Então, assim, nossa, não dá entendeu? isso Não exatamente, Laura. Ainda bem que começa você falou.
Ainda bem Não que você falou. começa estudando pela Constituição. Não começa estudando pela lei. Começa por uma doutrina, começa por uma videoaula, por um PDF, qualquer outra coisa que não a lei em si. A lei já é depois que você teve esse primeiro contato, depois que você já se familiarizou, porque a lei não é uma coisa didática, né? Muito pelo contrário, é um negócio que, assim... Algumas leis são, mas ainda Algumas assim... são até melhores, mas algumas são super confusas e tal. E aí você já tem que ter essa noção antes para começar. Então eu acho que tem que ter um pouquinho essa maldade de não já chegar querendo começar já pelo CTN, tipo. Não, exatamente. E olha, eu digo para vocês, posso garantir, eu só fui aprovado na Receita Federal porque eu decidi ler Lei Seca. Tenho certeza disso. Se eu não tivesse lido Lei Seca, eu certamente não teria sido aprovado para o auditor fiscal da Receita. Certamente não teria sido. Eu não, na verdade, eu acho que eu não conheço um auditor que não tenha lido Lei Seca. Eu acho que... E são todas as bancas que exploram, entendeu? Assim, o próprio CESP, que evita a Lei Seca, ele também cobra bastante, né? Então, eu acho que quem tem preconceito tem que quebrar. Inclusive, eu não sei se aqui tem alguém aqui na live tem alguém da área jurídica aí, assim, que esteja estudando para a área jurídica, para procurador, então, juiz. Se tiver, eu não sei, se tiver, até você tem que ler a Lei Seca, porque a maior parte, assim, não é comum, né? Alguns estudantes da área jurídica terem certo preconceito, né, com ler Lei Seca. Fala, não, cara, eu tenho que ler doutrina... Tem que ler doutrina top, né? Não posso ficar lendo Lei Seca. Isso não é importante para mim. Mas, cara, tem que lembrar que o provão, a primeira prova, a prova objetiva, múltipla escolha, ela vai ser organizada por uma banca. E as questões que estão ali, muito embora talvez venham com um nível de dificuldade acima, volta e meia vão pegar o pool de questões e vai vir questão de Lei Seca. E aquilo vai ser determinante para aquele cara que está fera passar e ter chance de demonstrar que ele está fera na prova discursiva, entendeu? Eu falei, alguém botou área jurídica ali, eu falei área judiciária. Você falou judiciária. Aí tem gente da magistratura. Então desculpa, gente, eu falei distraído, assim, já tá tarde, são 10 horas, eu errei. Área jurídica, desculpa. Foi erro meu. Tranquilo. Tem um outro ponto interessante aqui, olha, essa pergunta, acho que de 2017, 2016 para cá, acho que é a pergunta que todo mundo faz. E essa pergunta ela tem que ser respondida de uma vez só, assim, com uma frase só. Que é o seguinte, dá para passar sem coaching? O que você acha? Definitivamente dá, claro. Porque sim, você vê, a Laura conhece outros aprovados lá do semestre de Santa Catarina. Todo mundo ali estuda com coach? Não, de jeito nenhum. Então, assim, você ter um coaching, talvez, você ter, se utilizar do serviço de coaching, ter alguém para te assessorar e tal, isso vai, enfim, potencializar ali teus estudos, etc. Mas isso não significa que você vai passar e também não significa que se você fizesse por conta própria, também não seria suficiente, né? Eu acho que hoje o papel o mercado, na verdade, chama de coach, né? Mas eu acho que deveria ser mais uma mentoria, né? Eu acho que o coach ele serve mais para ser um orientador de um caminho a seguir, sabe? E de certa forma, para algumas pessoas até uma coisa de inspiração, né? Que é algo que para mim foi até uma novidade. Quando eu comecei a atuar com isso, eu era um servidor público, eu estou fiscal, eu simplesmente ia trabalhar, e quando eu comecei a trabalhar com coaching, em estratégia concurso, eu me dei conta da importância que isso, assim, tinha, assim, para algumas pessoas, né, para quem estava se preparando. E aí, de certa forma, eu lembrei de mim mesmo, da época que eu estudava para concurso, e eu tinha assim, muita admiração pelos professores do cursinho presencial que eram auditores fiscais. Sabe? Sim. Então, aí para mim começou a fazer um certo sentido, essa admiração que às vezes o aluno tem, e ele se espelha na tua história e aquilo de repente serve de motor para ele continuar estudando, e bem, aí são várias coisas envolvidas. Na minha experiência, coach, assim, não, o aluno não precisa de coach para passar, mas ele definitivamente vai ter talvez um ganho de produtividade, vai conseguir se manter mais motivado e todas aquelas coisas. Mas se você estiver estudando bem, estiver confiante, firme no seu caminho e cada vez mais acertando mais questões, bem, economiza esse dinheiro para viajar no fim do ano,
né? Exatamente. Deixa eu compartilhar um pouquinho de como foi comigo. Eu acho que, assim, a primeira coisa de tudo foi a nossa primeira conversa, nosso primeiro Skype, que eu acho que foi, assim, um divisor de águas na minha preparação. Que foi o dia que eu descobri que existia isso de técnica de estudo, existia uma organização de estudo, existia revisão, existia tudo quanto é coisa. Eu vi que eu não podia fazer da forma que eu estava fazendo, eu vi que eu estava fazendo muita coisa errada, que, assim, nossa, e foi um papo, assim, que eu sempre falou, não, é normal, todo mundo faz assim e tal, mas existe um método assim, assim, assado, que talvez seja melhor, pesquisa tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, nossa, eu acho que no início da preparação, principalmente, assim, se a pessoa pensa, porque muita gente fala assim, eu comecei a estudar, mas eu acho que eu vou pegar um coach daqui 6 meses. Eu acho que o ideal é, tipo, se você quer um coach, pegar logo no início, para você não ficar Sim, igual eu, que fiquei 5 meses sim, estudando muita sim, coisa errada, que é uma coisa que ele já vai te ajudar, já que você quer, né, para sim. depois. Não, é verdade, Laura, você tocou um ponto No- muito importante, né? eu acho que Porque, o primeiro momento é o mais importante. Ele tem experiência, ele vai te ajudar. Às vezes você está em dúvida em qual concurso, é uma pessoa boa para te orientar nisso, te uhum, orientar assim, qual material você vai comprar, não sei o quê. Então eu acho que no início, assim, é a melhor hora, se você é a hora que sim. você quer, não é? Sim, sim, E porque hoje tem muita coisa disponível na internet, assim, uhum, existem N textos, livros, vídeos no YouTube. Bem, quem quiser buscar informação, tem a informação ali de como estudar de forma competitiva para concurso. sim. E na prática, após uns 6 meses, 8 meses de estudo, naturalmente a pessoa vai ter tido contato com aquilo tudo e já vai ter a maldade para E conseguir aí, meio que estudar bem, né? é, Só que nos primeiros meses, semanas, nossa, é uma coisa triste. É triste, é triste, é triste. É muito complicado. Assim. Eu sei porque eu passei por isso, eu não sabia nem o que era edital. Assim. Autorização. Autorização imagina. para quê? Autorizar. Quem que tem que autorizar o quê? Eu não sabia nem o que estava falando. Sabe? Eu não sabia. Eu Eu sabia que sofri eu tinha que muito estudar com aquelas isso. matérias. Né? Aham. Então, assim, imagina saber estudar, sabe? Se eu não sabia nem o que era autorização, o que era edital, sabe? Eu não sabia nem direito o que um auditor fiscal fazia, para falar a verdade. Uhum. Então, assim, no começo, eu acho que acaba sendo de mais valia do que depois. Sim. É claro que num pós-edital, às vezes ajuda, né, sabe? Mas eu acho que quando você pega aquela velocidade de cruzeiro, que você já está estudando bem, de forma competitiva, mas está no pré-edital, eu acho que o coach ele talvez te sirva ali até mais como motivador, sabe? Atua mais no motivacional do que na técnica, porque você está em velocidade de cruzeiro, é só seguir em frente, né? Nossa, uma das coisas que eu mais gostava também era assim, o nosso, como eu digo, você me ajudando a tomar minhas decisões de vida. Ah, sim, Tipo, sim. me apresentando concursos, por exemplo, eu só achava que existia Receita Federal. E aí você um dia falou assim, pô, você não quer fazer um fisco estadual? Eu falei, o quê? Mas existe? Tipo assim, eu não conhecia a carreira, Sim. eu não sabia de nada. Aí você me falou, olha, tem tal e tal concurso, tal e tal estão autorizados, talvez vai ter, a receita pode demorar, será que você não quer tentar esse? Aí surgiu Uhum. o concurso da Câmara, eu nem sabia. Aí você falou assim: olha, tem o É, concurso da Câmara, você não quer isso, tentar? isso que eu ia te perguntar. Fui eu que te sugeri o da Câmara? Eu nem Foi lembrava. você. Nem Você falou lembrava. assim: olha, um aluno meu vai fazer, eu vi, esse cargo combina com o que a gente vem fazendo, você não quer tentar? Uhum. Então, assim, esse tipo de assessoramento também, nossa, me ajudou muito a literalmente dar o rumo assim que eu queria para minha vida, né? Sim, 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 sim. E, nossa, isso me ajudou muito. Você não queria que eu fizesse direito, eu fiz ao contrário, assim, É, não luto sempre não, sabe? Mas exatamente. assim, Mas foi uma boa escolha sua. Embora você tenha trancado depois, eu acho que foi uma boa escolha. foi, nossa, me ajudou muito, porque assim, eu tava já psicologicamente exausta de ficar presa em casa estudando todos os dias, assim, eu precisava sair, mudar um pouco a rotina, não tinha previsão de prova, né? Eu tava numa situação bem chata, assim, que Uhum. foi muito bom para mim, eu, pessoa. Não foi bom para o meu ritmo de estudos, mas para eu, Laura, foi muito importante. E o que mais? Ah, quando saiu o edital de Santa Catarina e tinha a prova de Goiás, e eu não sabia qual que eu fazia, se eu fazia as duas. E aí a gente ficou discutindo, né? Você ficou vendo com os outros coaches também, que era bom. Então, assim, esse tipo de assessoramento que é bem bacana com o programa de coaching. Mas Sim, sim. que, assim,
E também para frear, eu acho que é importante para frear o ímpeto, às vezes, do aluno. Às vezes o aluno toma muita decisão errada, aquela ansiedade, já está estudando há muito É, tempo, quero fazer esse concurso A, B, e às vezes o coach bota o aluno mais no lugar, fala, cara, segura a peteca, porque não compensa fazer essa prova, talvez não passe, vai fugir do teu caminho e tal. Eu acho que para essas decisões, enquanto você está em velocidade de cruzeiro, realmente é importante. E para aprender a estudar é lá no começo. Porque, verdade seja dita, depois de 4 meses, 5 meses estudando certo, você nunca mais esquece. Você vai continuar estudando certo para sempre, né? Você sim. não desaprende. É que nem andar de bicicleta, assim, né? Você aprende a andar e você toca bem. Aí depois disso eu só te ensino o caminho. Se você pega uma rua, pega outra e tal, mas você já não cai mais, né? Igual assim, a gente mesmo tem um pouco disso. Às vezes você monta o ciclo e aí eu sinto que tá muito, né? Eu falo, não, tá matéria, eu não tô querendo fazer isso tanto, não sei o quê, a gente vai se ajustando. E eu, às vezes, até me rebelo, tipo, no pós-edital de Santa Catarina, mais pra perto da prova, eu falo assim, olha, eu não tô nem olhando mais seu ciclo, porque agora eu tô estudando o que eu tô sentindo, você vai no sentimento, o que você tem que revisar pra prova e tal. Então, assim, não é uma receita de bolo, é tudo uma orientação, é tudo conversado e tal. Então, nossa, eu acho muito legal essa E é construção que a gente negociado, né, na verdade, né? E é tudo tem. negociado entre a gente, né? A gente não... assim, eu nunca tirei uma ordem, né? Olha, não faz isso, não estuda assim. Era assim, o que você Uhum, acha, né? Porque, no fim das contas, é importante que a pessoa se sinta também no comando. Porque muita gente pensa no coaching como uma forma de tirar a responsabilidade dela. Não, beleza, vou estudar, vou contratar o coaching e ele vai me guiar. Mas, na verdade, a responsabilidade ainda é da pessoa. Assim, não se engane, ela que vai sim. ter que acordar cedo. Eu nunca falei para a Laura acordar às 5, nem nunca falei para ela Não, esticar o nunca. estudo, Uhum. entendeu? Isso aí era coisa dela, entendeu? Eu Ah, uma simplesmente outra falava, coisa. eu botava, olha, você tem que estudar essa matéria, essa, dessa forma, por esse material, e bora tocar o barco. E aí, ela que se superava a cada dia. Então, assim, é importante que todo mundo que, enfim, pense em contratar coach, enfim, qualquer tipo de assessoria, tenha em mente que a responsabilidade pela aprovação vai É, continuar sendo da pessoa. isso. Ah, e uma coisa, eu até, por exemplo, uma das maiores vantagens que eu vi no coaching foi logo quando eu comecei, que eu era por conta de estudar, mas eu não conseguia passar de 6 horas no dia, eu não dava conta. Para mim, 6 horas já era o meu máximo. E aí você já colocou 7 horas assim, e tinha a tal maldita da planilha que tinha que preencher, e eu Sim, pegava aquilo como um desafio pessoal, eu falei, não vou deixar buraquinho nessa planilha, vou preencher esse trem. E aí, como eu tinha que essa prestação de contas, eu me organizava mais durante o dia para poder fazer tudo que eu tinha que sim, fazer e sim. colocar lá no diabo da planilha. É uma forma de ter um chefe, né? Assim. Exatamente. Então, essa tomada de contas eu achei que foi muito boa. Eu até já fiz uns posts aqui no Instagram falando disso. E até lancei, tipo assim, uma brincadeira, coach amigo, que é tipo assim, se você está estudando, você conhece alguém que está estudando também, Ah, muito essa bacana a tomada de iniciativa, eu vi. contas pode ser recíproca, você não precisa ter um coach para isso. Então você combina com seu amigo, assim, tipo, todo dia à noite a gente vai mandar o que a gente estudou no dia, o tanto que estudou, o tanto que não estudou, porque e faz um com o outro, nem é nem para ficar cobrando tanto, mas só de você ter que mandar para alguém, você já sente um pouco mais cobrado, já tenta dar um gás, assim, para você não ter que virar para outra pessoa e falar assim: olha, não fiz hoje porque eu fiquei deitada assistindo Netflix e tal, entendeu? E Uhum. quando é com você, apesar disso não ser a melhor coisa, mas quando é com você, sempre se perdoa um pouquinho mais, né? Mas quando Uhum, você tem sim, que falar para alguém, você fica, não quero parecer que eu não tô estudando, então vou fazer tudo direitinho, vou sim. mandar direitinho. Então, eu acho isso uma iniciativa super boa, você arrumar alguém e fazer essa troca. Tem uns Uhum. posts meus, se procurar, que aí a pessoa mandava a área que tava, e aí o amigo achava uma área parecida e fazia assim. Mas assim, Eu qualquer vi, eu achei pessoa faz. bacana a iniciativa. Às vezes você quiser fazer com a sua mãe também, ô mãe. Olha só, hoje eu estudei tal coisa. Pronto, é só. Às vezes a pessoa tem um marido, né, ou enfim, uma namorada, É, enfim, alguém pede para a pessoa ficar no sim, pé, né? Enfim, pra você. tem gente que já fica Exatamente. no pé sem pedir, né? Esses são os piores, Aham. né? Que mais? Bem, Aí eu vamos tinha lá. mais uma coisa que eu queria falar, eu esqueci. Então, eu vi uma coisa aqui, duas perguntas interessantes aqui, que são de resposta rápida, né?
Três, na verdade. Vamos lá, três. Mais três pontos legais aqui. Mas vai ser bem rápido, tá? Porque, vamos lá. Primeiro ponto é, como fazer uma prova discursiva? Fazendo uma ótima prova objetiva. Essa é a resposta. Porque ninguém se prepara para uma prova discursiva sem estar pronto para a prova objetiva. Primeiro porque na maior parte das vezes você só vai ter a prova discursiva corrigida se fizer uma boa prova objetiva. Em alguns casos você não tem nem oportunidade de fazer a prova, porque são em fases separadas, em dias diferentes, né? Então, assim, como fazer uma boa prova discursiva? Inicialmente, estudar muito para a prova objetiva, muito. Estar pronto para a objetiva. E aí, no momento que você estiver pronto para a objetiva, aí você começa a se preocupar com a discursiva. E aí isso vai depender do edital, né? Vai ter edital que a fase de que a prova discursiva vai ser no momento posterior, às vezes, sei lá, um mês depois. Tem edital que é tudo junto, que aí você já tem que... foi ao mesmo tempo, Sim, que você já tem que se preparar, você tem que fazer um plano de prova, de organização de prova, reservando um tempo para aquela prova, para fazer uma redação, ou enfim, seja lá o que for. Porque tem prova que às vezes é em turno diferente, discursiva num turno, objetiva no outro. Tem prova que é tudo numa tacada só, né? Às vezes é uma questão, você tem que fazer uma redação, coisas desse tipo. Então, basicamente, fica pronto para a objetiva, e aí depois, quando estiver pronto para a objetiva, já tiver com o edital publicado, ou então em vias de ser publicado com autorização, faz um bom curso de discursiva, direcionado de preferência para aquela prova, que aí o professor vai te ensinar as manhas do examinador, de forma que você consiga, mesmo que você não tenha assim, total domínio assim, no assunto, no quesito escrever, talvez... É óbvio, tem que saber escrever um mínimo, né? Você tem que ter domínio da língua portuguesa, tem que saber o assunto que você está escrevendo. Mas por mais que você não tenha tanto hábito de escrever, ele vai te ensinar a fazer o feijão com arroz. Porque se você fizer o feijão com arroz, não estiver cometendo erro de português e estiver falando com propriedade sobre aqueles assuntos, eu garanto que a tua nota da discursiva vai ser ótima. Certamente. Ainda que você não seja um poeta, não tenha o hábito de escrever com tanto estilo. Não precisa rebuscar. Sim, entendeu? Então, assim, como se preparar para a discursiva dessa forma? Primeiro, objetiva, e uma vez que você estiver pronto, entenda seu edital, procura um curso direcionado para o seu edital, e aí aprenda a fazer o feijão com arroz para aquela prova específica, entendeu? Isso. Aí, um pouquinho do meu caso, eu fiz um curso online mesmo, para a prova aqui da Câmara, eu tinha que fazer um parecer sobre um projeto de lei, eu não fazia ideia do que era isso. E aí era um curso com correção. Você fazia e mandava foto, o professor corrigia. Mas aí entra aquilo que eu falei mais cedo. Vamos supor, você não tem condições de pagar um professor, ou às vezes não tem um curso daquilo que você quer. Procura algum aluno, nem precisa ser o mesmo concurso, mas vocês trocam redações, que aí pelo menos assim, Sim. Às vezes a clareza, a pessoa, se ela não entender a matéria, a clareza, ela vai saber olhar. Para você ter alguém para entregar e ler de alguém também, dá para fazer essa troca. E aí, no dia da prova, a minha foi dessas juntas, que foi prova objetiva e discursiva ao mesmo tempo. E para corrigir a discursiva, eu tinha que estar entre os 80 melhores na objetiva. Então, o que eu fiz? Quando eu peguei minha prova, naqueles 2 minutos que eu gosto de dar uma respirada, eu fui e li o enunciado da discursiva, para já começar, assim, a ter uma noção do que vai ser. Só li os enunciados para eu já entender e, às vezes, ir construindo aquilo na minha cabeça e fui fazer a objetiva. Então, aí eu fiz toda a objetiva e só depois que eu fui para a discursiva. Mas aí eu já tinha uma noção, mais ou menos, do que estava acontecendo, sabe? Eu não fiquei tão desesperada assim. Eu achei que foi bom fazer isso. Eu não precisei fazer isso porque minha prova foi em dia separado, né? Separado, né? Só que, assim, essa sua tática é ótima. Muita gente usa essa tática e que, inclusive, tem gente que, por exemplo, a pessoa vai lá e lê o tema, enfim, o tópico, e antes de começar a objetiva. E volta e meia, conforme as ideias, porque às vezes você está lá fazendo uma questão de qualquer coisa e de repente vem na tua cabeça de forma gratuita uma ideia já para você responder aquilo lá. Você vai lá e escreve em tópico. Já bota um tópico lá, lápis de preferência, né? Não, lápis não pode, né? Por isso, porque vai vindo... É porque é sempre assim, você sai da prova, aí 2 minutos depois você fala, não, devia ter escrevido tal coisa. Ou seja, se você tivesse lido o negócio 2 minutos antes, talvez você tivesse tido essa ideia enquanto você ainda estava lá, sabe? Por isso que eu gosto de já ler antes, para não ter esse problema. Não, exatamente. Por outro lado, tem um risco também de você ler, ser um assunto que você não domina e bater um desespero tenso e você ir mal no objetivo, entendeu? Sim, porque às vezes você não lê...
É um risco. Ó, gente, prova tem um certo grau de aleatório também um pouco. Então, assim, você adota essa tática, fala, ó, não vou ler. Ah, não vou ler nada. Aí chega lá, vai no final, vai fazer, já está cansado, as ideias não vêm, então faz uma péssima redação. Por outro lado, você pode chegar lá e falar, não, vou dar uma lida, vou ler, porque de repente eu já vou jogando as ideias. Você lê e fala, cacete, não sei nada disso, nada. Vai te bater um desespero tão grande, é capaz, né, de bater um desespero tão grande, que você vai começar a fazer objetiva tremendo. Que nem eu falei, a minha prova, teve uma prova que eu fiquei meio tenso assim, porque eu passei mal e tal no dia. Aí na hora que eu retomei a prova, eu estava um pouco tenso, achando que não ia dar tempo. Eu fazia as questões tremendo, e é assim que a gente fica, né? E é pior, é um ciclo, né? E chega na hora, dá tudo errado. Nossa. Então, assim, adotem uma tática, que pode ser tanto uma quanto a outra, tanto aquela hora sugeriu, como se você se conhece, você fala, caramba, eu sou muito, assim, eu vou ficar nervoso. Se eu olhar e souber que eu não sei, eu vou ficar nervoso. Talvez você nem arrisque. Não arrisca, nem olha, entendeu? Agora você fala, não, eu sou tranquilo, se conheça, entendeu? Por isso que para concurso público é importante você ficar lendo as coisas. Aliás, que na vida, né? De ficar lendo as informações, faz assim, faz assado. Cara, lê aquilo com um senso crítico, fala, porra, por que ele está me sugerindo fazer aquilo? Ah, é por isso, tá, pô, mas se é por isso, cara, com o meu perfil vai funcionar? Eu sou muito ansioso, assim, sabe? Assim, eu fico tranquilo em prova, mas eu sou ansioso quando o troço começa a dar errado. Eu fico, caraca, o que vai ser, né? Então, poxa, imagina, se eu pego ali, leio uma questão antes e não sei, eu acho que é capaz de eu errar todas as outras objetivas. Então, eu particular, eu, Gustavo, é verdade, eu, Gustavo, numa situação como essa, é por conservadorismo, não porque a tática é ruim, mas por me conhecer, de repente eu não vou ler. Mas vai depender da prova, assim, depende da prova. Por exemplo, se o assunto for tributário, eu tenho certeza que eu vou ler, porque eu tenho plena convicção de que é muito difícil de eu não saber o assunto, porque é uma matéria que eu estudei bastante, por aí vai. Agora se pega lá, olha, Deus que me perdoe, Comex, eu nunca trabalhei com aduana, comércio internacional. Nunca trabalhei com aduana na Receita. Eu tenho certeza que vai ser um assunto que eu não domino. Há uma chance, mesmo eu tendo estudado, há uma chance de ter um assunto ali que eu vá apanhar. Então, provavelmente eu vou deixar para ler no fim, assim, com medo de ser feliz mesmo, com medo de ser infeliz, né? A escolha da matéria tem que levar em conta isso também, né? O que vai te deixar ansioso? Sim. Nossa, com certeza. É porque a gente costuma a replicar, pegar a história, enfim, vou fazer igual, mas se você não tiver um senso crítico, é capaz de você fazer uma escolha ruim para você, né? Não, bem pensado. Você falou isso de nervosismo, muita gente pergunta como controlar a ansiedade, né, no dia da prova. Eu sou uma pessoa ansiosa, e eu nunca fiquei tão ansiosa quanto eu fiquei. Eu virei aqui, ó. Olha só. Eu virei uma garrafa aqui atrás. Assim, pra você ter noção, no pós-edital de Santa Catarina eu perdi 6 quilos. Eu perdi, tipo assim, mais de 10% do meu peso. Porque de tão ansiosa que eu tava, eu não dava conta de comer, eu ficava enjoada, não queria. Não conseguia ir muito na academia também. Então, assim, de ansiedade eu perdi muito, muito peso. E no dia da prova, eu lembro, na prova de Goiás, a gente tinha que pôr um negócio digital, né? A moça chegava com o papel pra mim, eu ia assim, minha digital tá toda tremendo. Também você falou, eu lembrei. Que eu ficava, em Goiás, a gente tava muito com medo do tempo, né? Então, assim, eu entrei tão vidrada nisso do tempo que eu fiquei muito ansiosa também. Eu tremia, e aí a digital também ficou tudo tremendo. Então, assim, a ansiedade faz parte, sabe? A ansiedade antes, a ansiedade durante. Depois da prova de Santa Catarina, eu passei muito mal mesmo. Assim, eu fiquei uma semana também sem conseguir comer, pior do que antes, que eu acho que o corpo foi segurando aquilo para eu sobreviver. Eu passei muito mal depois, então a ansiedade vem depois também. Só que o que você tem que entender é que, assim, faz parte, sabe? Cada um reage de um jeito. Tem gente que come muito, tem gente que fica sem comer, tem gente que não tem nada a ver com comida, vai fazer outras coisas. Então, assim, você tem que ter consciência da sua ansiedade. Falar assim, olha, isso é a minha ansiedade, ok. Vou lidar com ela. No dia da prova, você tem que saber, olha, tá, eu vou estar tremendo, mas tudo bem. Vou respirar até 10, vou fazer a conta tremendo, vou fazer a letra um pouco maior para ficar mais fácil de entender. Porque eu fui fazendo conta e como eu tava tremendo muito, meu número ficava ruim de ler, que minha letra normalmente é meio pequena. Então, eu fiz uma letra maior para não ter problema. Então, assim, eu não... Ansiedade talvez seja até bom procurar um profissional mesmo, né? Um psicólogo. Sim, não, claro. É muito comum as pessoas... Né? Sim. Estudar para concurso é um gatilho. Sim, estudar para concurso é um gatilho típico para
para crise de ansiedade? É gatilho típico. Nossa. Nossa. Tudo. Aí tinha dia que eu ficava sem conseguir dormir. Então, assim, se você tá ansioso, você não tá sozinho. Você não precisa não ter ansiedade para passar. Porque muitas vezes, isso eu fazia antes, às vezes eu tava muito ansiosa, eu ficava ansiosa por eu estar ansiosa. E aí achava que, como eu tô ansiosa, então quer dizer que eu não vou passar, porque só passa quem tá 100% zen, que chega lá zen. Não, eu fiz a prova inteira tremendo, eu passava o gabarito tremendo. Então, isso não é impeditivo. Você vai se sentir mal. Mas assim, não deixe isso te pôr pra baixo, sabe? Tô ansiosa, não vou conseguir passar. Não precisa. Isso só vai piorar a situação, né? Uma coisa que eu fazia em prova para dar uma segurada na ansiedade é começar pelo assunto que eu mais sei, porque eu ia ganhando confiança, ganhava confiança. Né? E aí, enfim, a coisa ia tocando e ia ficando maravilhosa. Ou não, né? Mas a princípio tinha mais chance de ficar. Começar por uma matéria ruim te deixa... auditoria, assim, tributário, que eu tava mais tranquila, né? Que aí dá uma respirada antes. Sim, sim. Bem, olha, tinha só mais uma perguntinha aqui que eu queria passar para o pessoal. Eu não sei se você tem mais coisa para falar. Tá. É o seguinte, o concurso escada, como fazer? Vale a pena fazer? Bem, eu acho que essa pergunta é muito importante, principalmente para quem tem pouco tempo de estudo. Imagina aquele concurseiro que tem 3 horas por dia para estudar, trabalha, tem filho e tal. Cara, é impossível para ele passar? Não, não é impossível, tá? Mas é um tremendo desafio. Assim. Passar por uma área fiscal tendo 3 horas por dia é possível. Assim, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que não é possível, mas é um desafio muito grande. E sabendo que já é um desafio grande, às vezes é mais prudente esse concurseiro se preparar para um concurso intermediário, sabe? E, enfim, na área administrativa, às vezes num tribunal, às vezes às vezes até de nível médio, assim, e não tem que ficar com preconceito com isso, porque bem, é um cargo público como outro qualquer, por mais que a pessoa tenha nível superior, vale a pena muitas vezes fazer uma prova de nível médio, às vezes o salário é legal. E aquele cargo vai te permitir ter condições materiais de tempo e logística de estudar para um concurso maior. E o caminho se torna um pouco mais harmônico, porque imagina você estudando. Bem, olha só, eu demorei 1 ano e 8 meses para passar. A Laura, 1 ano e 7 ou 1 ano e 8. A Laura está mais ou menos esse mesmo tempo, né? De preparação. Um pouquinho menos. Já até Goiás foi 1 ano e 8 também. Acho que é a mesma coisa. Então... e esses tempos são tempos curtos, assim, sabe? A gente teve muito... Eu estudava o dia todo, a Laura também. Foram tempos curtos, assim. Então, assim, é muito comum. Eu acho que o tempo médio de aprovação, eu acho que fica em torno de 2 anos, 2 anos e meio para a área fiscal. E isso para um cara que consegue estudar bem, a partir ali de 5 horas, 6 horas. Imagina aquela pessoa que estuda só 3, porque não pode estudar mais, está cansada, etc e tal, tem uma opção de coisa para fazer. Ela vai conseguir passar, mas ela vai ficar muito tempo sofrendo, tá entendendo? É um carro indo para a direção certa, mas numa velocidade muito lenta. Então, aquele caminho se torna muito maçante para essa pessoa. Então, às vezes, é mais importante ela procurar um pit stop no caminho. Fala, pô, em vez de fazer uma linha reta... Eu tenho um exemplo não vou falar, né? Uma amiga minha que passou agora na Câmara, ela trabalhava como fisioterapeuta, ela me falou que ela trabalhava 10 horas por dia como fisioterapeuta, então ela estudou para passar na Câmara, e agora na Câmara ela trabalha 6 horas por dia, e aí agora ela vai começar a estudar para auditor fiscal, que agora ela tem muito mais disponibilidade, né, para conseguir. Então, realmente foi um passo importante. É essencial para quem tem pouco tempo de estudo assim, disponível todo dia. Por outro lado, também é uma oportunidade para aquele concurseiro que nem você. A Câmara ia ser teu concurso escada, não é verdade? Você estava estudando há muito tempo, não aparecia a área fiscal, fala, cara, vou fazer essa prova. Estava desesperada. Vou fazer a prova. E não deixa de ser escada, porque de repente, assim, vamos imaginar, assim, eu não tenho madeira aqui para bater, mas não, tem aqui embaixo. Vamos imaginar que você que não te... que você não tivesse feito aquela prova, né? Aí, pô, não fiz a prova, etc e tal. E aí, assim, quanto tempo demorou para sair Goiás? De repente, você poderia entrar num ciclo de desânimo
e não E eu estudar nunca bem tinha tido durante a o tempo. oportunidade de me testar também, né? De Sim, fazer uma prova, ver se eu estava no ter caminho sido, certo. não, ter sido aprovada na Câmara, eu tenho certeza que te encheu de energia para você acreditar que você era plenamente possível de passar em Goiás. Tanto é que eu falei Pô, para você assim, falei, Laura, você vai passar em Goiás. Lembra antes da prova? Eu falei, eu não tenho lembro. certeza. Aí você fala assim, não sei o que lá, aquele desespero pré-prova. Eu falei, Laura, eu não tenho dúvida, você está aprovada em Goiás. Eu estou só esperando sair o resultado antes da prova sair. Eu sabia que você ia passar, porque eu Eu vi lembro. o teu nível de acerto. E falei a mesma coisa em Santa Catarina. Falei a mesma coisa. Eu falei, e disse mais, em Santa Catarina você vai passar melhor ainda, né? E não deu outra. Então, assim, e eu acho que, de certa forma, o teu resultado na Câmara já foi um termômetro para isso e um... Bem, não só um termômetro, eu acho que para você foi um impulso, né? Assim, aquilo ali É você... assim, eu duvidava muito, sabe? Não tanto. Eu dava o meu melhor sempre, mas eu tinha medo de que aquilo nunca seria o suficiente para vencer os números. Porque quando a Uhum, gente olha, é um negócio absurdo. O da Câmara foi meu primeiro absurdo, porque eram 4.000 inscritos e eram 4 vagas. E aí, uhum, quando você calcula, é 1.000 pessoas por vaga, tipo assim, uma coisa absurda. Para corrigir a discursiva, tinha que ficar nos 80 primeiros. Aí eu falava, gente, quanto zero não cortou para chegar nisso, sabe? Eu achava uma uhum, coisa muito impossível. E quando eu vi que eu tava ali, eu falei, gente, como assim meu nome tá ali? Tipo assim, você vê que realmente acontece, sabe? sim, Apesar desses números todos, você tá ali na frente. Com uhum, Goiás, aí com isso, quando eu vi a relação em Goiás, eram 16.000 inscritos, mas eram mais vagas. E aí eu falei assim, olha, é possível de chegar perto. E aí, nossa, mas assim, ainda é uma coisa inacreditável, mas você vê que realmente acontece, te faz acreditar e te dá mais força de continuar, né? Isso que eu achei muito legal. Quando eu passei, muita gente me deu exatamente esse feedback. Nossa, muito legal ver seu nome ali, porque eu vejo que você estuda e agora eu vi que quem estuda passa. E isso é uhum, legal. A sim, pessoa sim, acreditar naquilo que ela tá fazendo, que aquilo que ela tá fazendo vai fazer ela vencer aqueles números todos. uhum, Porque, assim, muito desse número é gente que às vezes se inscreveu, que nem sabe o que é a prova, que só se inscreveu à toa. Tem muita gente que tá fazendo de teste, que tá começando a estudar. Então, assim, não se deixa abalar por esses números, sabe? Só vai dar uhum. seu melhor, continua o que você tá fazendo, vai e faz sua prova, Sim, né? exatamente. Foi exatamente o que ocorreu comigo. É, quando eu comecei a estudar para concurso, como eu disse, eu não sabia nem o que era auditor fiscal, não sabia o que era prova, não sabia nada, Aham. né? E você sabe que durante muito tempo, assim, para falar a verdade, Laura, assim, eu acho que até o momento que eu decidi pedir demissão, não no dia que eu pedi demissão, mas no dia que eu decidi pedir demissão, até aquele momento eu acho que no fundo eu não acreditava que eu um dia fosse passar para auditor fiscal. Eu acho que no fundo eu não acreditava, porque eu via, assim, as histórias das pessoas tão inteligentes, assim, cara, a gente às vezes que estudou em colégio bom e tal, eu estudei em colégio de bairro, particular, assim, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, mas assim, em colégio de bairro, não era um colégio tradicional e tal. Aí Sim. eu pensava, caramba, pô, pra mim, assim, minha mãe e meu pai nunca tiveram grana e tal, então, pô, será que eu vou passar? Essa é a minha realidade. Não tinham tantos depoimentos na internet. Então, assim, a única pessoa que eu conhecia que era auditor fiscal eram os professores do cursinho. E para mim, os caras eram meio deuses, assim, sabe? Então, eu falei, porra, eu Aham. vou passar? Eu nunca acreditei. E estudar com afinco, me testando, vendo o meu nível de acerto e tentando melhorar todo dia. E vendo aquela evolução, aquilo foi me dando, foi me motivando. E olha o que aconteceu. Saiu a prova da Receita não saía por nada, por nada, por nada, por nada. Eu comecei a estudar em 2008, a prova foi só no final de 2009. No meio do caminho, saiu a prova para assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda. Era uma prova de nível médio, olha só o exemplo aí. Era uma prova de nível médio. Na época dessa prova, eu já tinha adquirido uma certa confiança, eu não estava mais descrente da minha aprovação, mas eu não estava assim, caramba, tô certo que eu vou ser aprovado e não. Eu ainda estava ali naquela humildade, né? Na verdade, eu fui na humildade até o dia da prova, mas assim, eu ainda estava com a humildade mais enraizada em mim.
e saiu a prova para assistente técnico administrativo do Ministério da Fazenda, que era organizada pela ESAF, que fazia provas na época e vinha sendo, né, o organizador da Receita Federal. Aí eu pensei, bem, vou fazer essa prova para me testar, né? Tinham exatamente as mesmas disciplinas, né? Ou seja, na verdade tinha menos disciplinas, não tinha nada ali que era novidade, ou seja, eu tinha que estudar, simplesmente continuar estudando para a Receita e fazer aquela prova como se fosse um simulado de luxo. Obviamente que durante aquele período eu enfatizei as matérias que estavam só naquele edital. No fim das contas, fui fazer a prova e fui aprovado na ocasião em terceiro lugar na prova. Sabe? Saiu o resultado, você fica em terceiro lugar. Ou segundo, acho que foi terceiro. Então, só que assim, aquilo para mim, eu juro, naquele momento aquilo foi uma surpresa. Eu não tinha a menor noção de que isso pudesse acontecer. Não tinha a menor noção, sim. E eu não estou falando para fazer média. Eu não estou falando para fazer média, assim, a Laura já me conhece, eu acho que ela pode ser testemunha, não é nem meu perfil, eu não tinha a menor noção de que isso pudesse acontecer. Quando saí, assim, eu fiz a prova, aí a prova, entre aspas, estava fácil, né, assim, porque tudo que eu estava vendo ali, eu já tinha visto estudando para Receita, eu fui fazendo, falei, caramba, legal, poxa, eu devo ter errado uma ou outra e tal, mas enfim, a prova tá fácil, eu acho que quem passar vai gabaritar. Foi o que eu pensei, assim, numa boa, foi o que eu pensei. E aí chegou, eu tive um resultado fenomenal, passei, sei lá, em terceiro lugar, acabei não tomando posse, né? Mas foi aquilo que me fez acreditar. Sim. Que eu falei, cara, é possível passar, sim, eu vou passar para a Receita. Sim. Aí eu pensei, de repente eu não passo para esse, né? De repente eu não passo para esse, mas eu vou passar para a Receita. Só que aquilo me deu tanta motivação, eu estudei igual um louco depois daquela prova, porque eu falei, caramba, eu tenho condição de passar. Você E eu passa a estudava. acreditar, né? Isso é muito legal. Exatamente, entendeu? Então, assim, para mim aquilo foi muito importante. Então, o concurso de escala serve também como motivacional, entendeu? Ô, Gustavo, só entrar então numa das perguntas que toda hora aparece aí. Eu já tô com um vídeo gravado, inclusive, sobre isso, que eu vou postar depois. Mas só para já adiantar pro pessoal. PDF ou videoaula? Eu já vou dar minha opinião também. Que é o seguinte, gente. O principal é o PDF, tá? Mas você tem... existem situações em que a videoaula é muito, muito boa. Então, para mim, eu vou dar exemplos que aí vocês vão entender. Quando eu comecei a estudar contabilidade, eu comecei, na verdade, por um livro. E eu não entendi nada desse livro, eu não conseguia, assim, era meu primeiro contato, nada fazia sentido. Eu custei, eu devo ter ficado uns 3 dias tentando estudar contabilidade e falei, gente, esse trem não vai ser pra mim. E aí, quer saber, eu quero alguém pra me ensinar. Aí, o que eu fiz? Eu comprei um curso de videoaula com PDF e peguei a videoaula. Na primeira videoaula, o professor fez um passo a passo e falou, olha, você vai achar que é isso, mas é aquilo e tal. E aquilo já me deu um clique. E aí, pronto, me explicou, eu vi o passo a passo, e aí aquilo eu consegui render daí pra frente. Então, eu acho que a videoaula ela pode ser muito interessante nesses pontos, assim, ou você nunca teve um contato com a matéria, quer ter um primeiro contato, não é ver o curso inteiro de videoaula, não precisa. Mas, assim, às vezes um primeiro contato, às vezes você lê o PDF, não entendeu, pega o videoaula daquele assunto, não precisa ver todas, mas, assim, porque a videoaula leva mais tempo. Mas realmente, se é um assunto importante, se é um assunto que você não está conseguindo aprender, a videoaula é um instrumento importantíssimo. Exatas, eu gosto também, por exemplo, às vezes estatística, vamos supor, o raciocínio lógico. O professor tem alguma sugestão de resolução diferente do que é que você faz. Às vezes você vê ele fazendo de uma forma diferente, te ajuda a aprender um método mais rápido, um método melhor. Também é bom de conjugar, mas realmente o principal, assim, na minha opinião, tem que ser o estudo pelo PDF. Eu acho que o PDF é mais completo, você consegue marcar, você consegue reler. Não sei, o que você acha, coach? 100% concordo com você. A videoaula, assim, em linhas gerais, né, para a maior parte das pessoas, a videoaula vai servir como material complementar, né? Para aquele assunto que está mais difícil, né? Só que a videoaula também serve para várias outras coisas. Por exemplo, você pode colocar uma videoaula para ficar assistindo no momento que você não vai conseguir ler nada. Você bota ali a videoaula. Entendeu? Por exemplo, o que é legal de ser feito? Vamos dar um exemplo. Você... Lembra que você falou que... Lembra que eu comentei contigo que tinha um conterrâneo seu que fez a prova da Câmara de BH? Ele, inclusive, era teu veterano. Ele fazia uma coisa que eu achei fenomenal. Ele, vamos supor, ele acho que ele ia para o trabalho de ônibus, tipo um ônibus leito, uma coisa assim. E ele pegava a videoaula do que ele ia estudar. Por exemplo,
Ele vai estudar amanhã tributário, sabe que vai começar o PDF 12. Então ele pegava no dia anterior, no coisa, e botava aquela videoaula daquele assunto em modo acelerado, só escutando. Então aquilo Sim, já dava para ele um briefing do que ele ia estudar no dia seguinte. Na hora de ele estudar, ele fazia uma leitura muito mais rápida. Então ele com usava a certeza. videoaula como catalisador do estudo. Então, assim, você Isso. tem que usar a videoaula, assim, não é dizer que ela é inútil. Pelo amor de Deus. A Não, videoaula de tem sua forma alguma, utilidade. gente. Videoaula é bom demais. Né? Só que você também não pode pegar e ficar ali, ah, não, beleza, vou estudar por videoaula, vou botar aqui e virar Netflix, né? Aí você faz aquele estudo passivo, que você não está ali Não escrevendo, não pode está ficar fazendo por nada, fora. não vai ter condição. É mais fácil dormir. Descansa mais e não é melhor as sinapses, né? Porque ficar assistindo Sim. videoaula de forma passiva não tem a menor condição. Ah, e sobre o PDF, muita gente perguntando também sobre imprimir ou não imprimir. A maioria dos PDFs eu não imprimia, eu lia pelo computador, eu usava um aplicativo gratuito chamado Foxit. Depois, eu sempre coloco aqui para vocês. Você consegue marcar o PDF já no computador, mas, por exemplo, Uhum. matérias como legislação estadual, legislação tributária, eu gostava de imprimir porque essas matérias eu acho que mais vale a leitura, assim. Eu só rabiscava, eu não fazia mapa, não fazia nada dessas matérias. Então, eu gostava de ter no papel. Mas, sei lá, direito constitucional, direito administrativo, contabilidade, nenhum eu imprimia. Eu usava pelo computador mesmo, tá? Então, Uhum. assim, vai do que cada um quer. Porque acaba também que o PDF é muito grande, né? Então, se você for imprimir Uhum. tudo quanto você vê, você vai ter uns livrão. Assim, É, horroroso. O PDF do Ricardo Vale hoje aqui, de constitucional é maior do que a maior parte dos livros que existem. Pois é. E Se aí, você o que eu se gostava de fizer uma fazer, assim, contagem de palavras, é capaz de ter mais coisa ali. nossa senhora. Porque o que eu gostava de fazer para imprimir, para economizar um pouco do papel, é que eu não imprimia a capa para economizar tinta. E às vezes o índice também eu não imprimia, mas às vezes eu imprimia também. E eu não imprimia a parte das questões no final. Eu parava, porque o PDF, muitas vezes a teoria é tipo 30 páginas, mas aí tem E tem umas 90 páginas de 40%. questão no final. E imprimir é caro, né? Então eu imprimia Uhum. só as páginas da teoria e aí as questões eu resolvia pelo computador, dessas que eu imprimia, Uhum. né? De legislação e tudo mais. Que também é Sim, uma sim, dica que sim. ajuda. E outra coisa, Sim. para imprimir, eu colocava 2 páginas por folha e frente e Uhum. verso. Porque no PDF a letra é bem grande. Então, se você imprime 2 por folha, fica perfeito para ler, não fica ruim. E você ainda economiza bastante. Já Ah, ajuda, exatamente. né? Exatamente. Bem, olha, eu Então, acho acho que que de deu, né? todas as perguntas que foram feitas aqui, eu acho que essas foram as mais importantes. Você tem mais alguma, Laura? Estou Não, por procurando agora não. aqui. Eu Não, acho que a né? gente já Então tá acho que muitas hoje a horas gente. também. Tá todo mundo precisando dormir. Gente, vocês estão Sim, falando que eu pessoal. tô com sono. Eu tô com sono, mas eu não tô com tanto sono quanto parece. É porque o Gustavo tá aqui embaixo. Então eu olho pra ele falando, parece que eu tô dormindo. Tá todo mundo me zoando que eu tô com sono, né? Ah, tô vendo vocês falando. E hoje eu trouxe uma E garrafinha, o ó, minha pessoal tá amiga. perguntando se a aula, se esse vídeo vai ficar, essa live vai ficar salva, vai. Vou E salvar vai para o agora. YouTube também. Vai. Eu acho que eu consegui salvar direitinho. Mas daqui pro Tá, Instagram já é com certeza. Eu acho que eu salvei certinho, assim. Tomara. tá. Mas vai. Então tá, gente. Bem, então acho que começa você ou começa eu? Melhor eu começar a despedida, né? Tá. Porque você que é anfitriã aqui, né? Eu que estou visitando a sua casa, teu perfil. Bem, pessoal, A olha, gente faz mais lives, tá? Todo mundo já pedindo mais lives com você. ao Varjão aí, meu ex-aluno também, gente boa também. O Eduardo Gente, também, a Meg é porque Eduardo ela tá Reis. fora do meu quarto. Eu vou buscar ela. Pode ir se despedindo aí, tá? Bem, pessoal, então é isso aí. Olha, agradeço o pessoal que ficou online até agora. Já são 11 da noite praticamente. Ainda tem uns 220 e poucos online. Espero que a gente tenha conseguido, enfim, dirimir a maior parte das dúvidas, né? Trazer para vocês aqui um pouco da nossa experiência de vida nos concursos, porque às vezes simplesmente saber que alguma coisa que a gente fez deu certo e é a mesma situação que vocês estão vivendo aí já é suficiente para dar uma paz no coração, né? E essa paz que muita gente acaba precisando no dia a dia. E, bem, no mais é isso. Na medida do possível, a gente vai tentar fazer mais lives aqui. E agora eu deixo a palavra com a Laura e com a Meg, né? Gente, ela tava dormindo. Olha a cara de sono dessa coisinha.
Ai, que delícia. Então é isso, gente. Eu queria agradecer mais uma vez vocês terem ficado aqui acordado com a gente, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha tirado várias das dúvidas que vocês tinham. Eu vou tentar salvar aqui, já vou colocar no YouTube também. Não agora, porque agora eu postei um vídeo novo hoje. Então, se você não viu ainda, corre lá. Que aí eu devo postar isso aqui mais pro final da semana, tá bom? Então, depois a gente marca mais lives. E é isso aí, gente. A gente tá torcendo pelo sucesso de vocês, tá bom? Isso aí. Beijo, pessoal, tem que convidar o pessoal para me seguir também aqui no Instagram, né? No Prof. Gustavo Garcia. Eu não sou muito postador, eu não sou muito postador igual a Laura, mas eu já falei para ela que eu vou contratar ela para administrar meu Instagram, né? Não tô sobrando tempo para fazer. Não tá dando conta, não? Né? Não tá dando tempo. Então tá, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, coach. Obrigada, viu? Pela Valeu, gente. Pela atenção. Então, tchau. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.